Bem-vindos a mais um episódio das sagas das histórias que eu estou compartilhando com vocês aqui nesse canal. Para quem não me conhece, sou Anderson Dick, sou fundador da Feutech, mas aqui eu estou para falar de carros de loucuras e hoje eu vim ver um projeto que me emociona aqui, que é o resgate da memória do meu Vectra GSI, que foi o meu primeiro carro mexido. Eu já contei essa história aí. Se vocês não viram os episódios anteriores, aí esse episódio vale a pena, porque quando eu busquei esse carro, quando é que eu fui atrás e por que eu fui atrás, todas as memórias, né? Eu tinha 18, 19 anos de idade e tive um Vectra GSI igualzinho a esse, que infelizmente não está entre nós, o próprio veículo, então eu tive que achar um substituto para fazer um projeto assim, que era para me lembrar da minha primeira corrida da minha vida, que inclusive eu recriei ela com o grande amigo Kleber Caramelo, dei pau nele agora finalmente, então há controvérsia, mas eu no final sem nitro eu ganhei dele. E agora eu estou fazendo tudo o que eu sonhei na época de fazer com esse Vectra e eu não tinha condições. Agora eu estou pegando e fazendo um projeto assim diferente assim, em vários aspectos, né? Para começar, hoje vocês vão ver a construção do motor desse carro, que eu já tinha comentado, é um motor 2.5, um C25XE, tudo que dá e nada menos do que tudo que dá, nada menos do que o melhor possível que dá para fazer nesse motor. E com todas essas questões acontecendo no Rio Grande do Sul, de enchentes, que você já vem acompanhando aí, ó, que afetou a Feutech, a gente está lutando, está trabalhando já, tudo está avançando um dia após o outro, sabe? Não tem todo o estado que foi afetado, está reconstruindo. E eu aproveitei também, vim fazer essa viagem aqui, especialmente em Estrela, Lajeado, que é uma região próxima também a Santa Cruz do Sul, mas essa região que foi muito afetada. Então eu queria vir ver pessoalmente, porque tem um marco aqui, que é a ponte e não só isso, a região aqui é uma região que de uma maneira diferente de Porto Alegre ela foi afetada. Mas eu vim visitar o Jaime da Columbia aqui, ó. Inclusive estava com um chimarrão preparado para me apresentar, tá? Daqui a pouco ele vai mostrar tudo. Mas prepare agora, bota na TV, chimarrão, porque esse episódio acho que vocês vão gostar de ver o progresso do Vectra GSI aí. Eu estava ansioso para ver ele. Cheguei aqui para visitar meu grande amigo Jaime. Seja bem-vindo, Anderson. Tudo bem? Cara, eu nunca tinha vindo na tua oficina. Seja bem-vindo. Nova, né? Mas na verdade, quantos anos já tá aqui? Vai fazer 3 anos. 3 anos, né? E agora tu tá em Estrela, né? Estrela. Do ladinho, na verdade, de Lajeado, né? Sim, porque pra mim, até brincadeira se diz, eu disse, o Jaime de Lajeado, todo mundo te conhece, né? Eu também acabo confundindo, né? Uma vida inteira em Lajeado, né? O cara acaba acostumando, né? Mas, cara, vocês estão bem aqui, como é que foi com a questão das enchentes? Para nós aqui, graças a Deus, não pegou água, aqui é longe, né? Sim. Questão tem mais alto, né? Minha família também, familiares, mas pegou conhecidos, amigos, funcionários também pegou. Aqui a ponte pertinho, né? Sim, é bem devastadora. Acho que é legal de mostrar, porque a gente está na região aqui de Estrela, Lajeado, que é próximo a Santa Cruz, mas é uma região que foi, assim como essas outras aqui, devastadas até de uma maneira diferente das regiões que nem Porto Alegre, que a água ficou muito tempo, ficou parada, que nem na Feutech, lá, 30 dias. Aqui ela veio, devastou, destruiu e passou em alguns dias, né? Na verdade ela sobe rápido e baixa rápido, né? Tipo, o nível normal do rio é em torno de 15 a 18 metros, né? O que ele fica variando quando chove e fica uns dias sem chover. Nessa maior que deu, que chegou a 33, passou dos 33 metros. Ela passou por cima da ponte principal ali, a grande, passou por cima. Cara, cenário assim, devastador, assim, ó, a sensação que tu tem quando tu passa ali que uma bomba explodiu ali, sabe? Viram aí, acho que é importante contextualizar e uma solidariedade com todas as pessoas e as cidades afetadas aí, Lajeado, Estrela, tudo da minha região natal. Eu muitas vezes vim para cá na adolescência, na infância. Solidariedade para todo mundo aí. Que bom que agora é bola seguir, vamos reconstruir, né? Nós também. Todo mundo, né? Todo mundo vai precisar fazer. Mas vamos fazer o seguinte, ó, sempre que eu chego numa oficina, deixei o Vectra, muita gente me perguntou, né, cadê o Vectra? O Vectra se salvou e felizmente ele está aqui. Daí o carro, realmente, felizmente ele estava salvo. Várias vezes eu te mandei mensagem, aí Jaime, não tá chegando água. Eu disse, não, fica tranquilo, eu não acreditava, te perguntava de novo. Sim, não longe da água, aqui é bem alto, né, então a chance de vir água aqui é quase remota. Assim como era quase remoto chegar na Feutech. Pois Hoje em dia a gente já está um pouco ressabiado. Até uma coisa, eu nem falei muito, mas a oficina do Manara, né, que é onde está a minha Saveiro lá,
ficou embaixo d'água também. Então, É muita gente em Porto Alegre que eu conheço lá que ficou debaixo d'água, né? Então, assim, o Theo Manara eu não consegui visitar pra gente tocar nada do projeto, porque ele tá limpando e arrumando e fazendo, mas esse é o outro projeto que eu tenho aqui que eu vou ter que tocar depois. Então, vamos voltar ao Vectra. A gente tem uma carreira de peça ali, mas é o seguinte, toda vez que eu chego numa oficina, eu gosto de dar uma olhada nos carros, Claro. porque tem umas curiosidades, assim, interessantes, né? Pra começar, um Opala aqui, é um STT, esse aqui, o que é? Não, Esse é um TO. TO, né? Esse é um TO do Peterson Ross. Aham. Anderson, ele tem 2 Opala, É? igual, Ah, mesmo ano e cor. Um é de rua e esse aqui é o brinquedinho. Cara, eu tive uma história em Santa Cruz, quando eu era adolescente, tinha uma família em Santa Cruz muito rica que tinha 2 Opala igual, mesma cor, com a placa mudava um dígito assim, que era para as pessoas achar que era um só, porque eles não queriam mostrar que tinha muito dinheiro. Tinham 2. Isso é bem coisa do interior, né? Sim. Interior da cidade. Mas assim. isso até hoje tem muita gente que faz isso ainda, né? Sim, o pessoal não... Alguns, né, ainda mantém muita da época ainda, né? Não gosta de mostrar, né? E... Aqui um TST que está em construção, já andou esse carro e aí mudou o dono. Que motor é? AP, esse é AP. Uhum. Cara, isso aqui é o seguinte, um Versailles turbo sleeper total, né? Porque o cara olha de fora, alto, suspensão, as rodinhas original, o carrinho do vô, assim. Esse aqui é um carrinho que vai ter uma FT 450, 2 bancadas de bico, o motor é forjado. O cabeçote a gente fez um trabalhozinho, né, para dar uma melhoria. Vai ter o que de potência, assim? Esse aqui é um carro que a gente, acredito, de rua vai andar entre 300 e 400 cavalos. Meu Deus. Câmbio forjado, com sincronizado, para rua. É um carro nessa de rua. altura, assim, vai para tirar de quinta marcha quase. Sim. A gente vai mexer agora na suspensão vai também. mexer. Sim, mas ele vai ficar nessa altura. Ele vai. A ideia é manter ele todo original, né? A questão estética dele, assim, manter todo original. Eu não sei porque eu consigo ver um cara de 65 anos dirigindo ele assim, mas não deve ser, né? Esses carros são gostosos de andar, são bem confortáveis, bem bom. Prova isso aqui, ó. Tô me divertindo pra caramba. O Vectra, toda essa geração aqui da Dex 90 é um. Eu me arrependo de ter vendido. Eu tive na época 2, um preto e um azul. O azul era praticamente novo. Esse carro tá em Farroupilha. Então, só oportunidade de correr atrás. Não vende. Já De conversamos. repente o cara tá assistindo, se sensibiliza aí, pô. Fica aí, ó. De repente vende o carro pro gêmeo de volta aí, ó. Eu era o segundo dono dele, eu peguei... Teve uma situação que eu nunca tinha visto num carro desses. Quando eu comprei ele, ele tava com um cobertor, 2 cobertores todo tapado, numa loja de ferragem em Porto Alegre. Eu comprei ele. O senhor não andava quase com ele. E eu peguei ele com 42 mil quilômetros na época. Novo. E como ele não tinha filhos pequenos nem nada, ninguém andava no carro a não ser ele e a esposa. Atrás, do lado e no banco, tinha o plástico da Opel. Tá brincando. Tinha o plástico da Opel. Eu por muito tempo tinha guardado ele, só que, cara, depois começa a mexer, mudança, acabei extraviando, né? Tu vê umas histórias, né? Golzinho GTI. É um GTI 8. Esse aqui é um carro turbo que está em montagem. Ele foi todo desmontado, que foi levado para pintura, ficou parado. Esse carro aqui ficou parado 6 anos, Anderson. Aí, aqui os guris estão limpando o carro rapidinho para parecer que tava ali. Tem que mostrar as marcas. Esse carro aqui está parado desde 2012, esse carro aqui. Caramba, 12 anos. E esse aqui parou em 2017. E assim, ó, dá um detalhe, ó. O Jaime, ele, na década de 2000, assim, ele acabou com as categorias de arrancada, assim. Esse carro aqui, na época, tinha só o Volkswagen, foi o primeiro a fazer um Chevrolet forte, né? Até muito antes do Cacá Daúde. Inclusive, os regulamentos foram sendo alterados porque ia ganhando, ia andando. Em cima desse carro e depois em cima desse aqui. Na verdade, a versão turbo e a versão aspirado. Esse carro aqui parou de andar em 2017. Cara, e primeiro entrar nos 7 segundos, fazem na verdade. História, né? Turbo e aspirado. E vou dizer, ainda tá atual, se tu olhar esse projeto, ele esse carro aqui em 201 metros, ele ainda é competitivo. Ele seria competitivo hoje. Claro, teria que desmontar, revisar. Na verdade, a eletrônica avançou muito, então até a forma de acerto mudou, né? Peso, esse carro aqui na época era, se eu não me engano, passava dos 1.000 quilos na categoria. Hoje é menos, né? E esse aqui é o teu que fez história, né? Standard Light, 16 válvulas. Caramba. É legal que eu tenho pilotos que andam na DTA, e aí ele acabou andando, ano passado ele estreou na STL, e ele disse assim, cara,
isso aqui é mais complicado que andar no DTA. Eu disse assim, o problema não é só o pilotar, é o que acontece nos bastidores também, né? Ah, sim, é um regulamento no pelo, né? E aqui é no detalhe, se tu alterar na tocada um pouquinho na troca de marcha, porque é com sincronizado, tu tem que debriar, não é com gear, não pode nada, né? É muitas... Admissão original. Admissão original. Na verdade, daqui que vem muitas ideias. Por exemplo, agora não pode nem usar uma TBI que nem essa aqui mais, né? Agora tem que ser a TBI original dele, teria que ser aquela dupla, né? Que nem Sim. Na verdade, muito da ideia do Vectra foi inspirado desse carro aqui, né? Sim. E quando eu pensei em fazer o Vectra, a primeira coisa que eu pensei, o Jaime tem que fazer esse motor pra mim, porque ele... Daí nós conversamos, né, definimos mesmo, foi no racha de Natal ano passado, né? Sim, porque quando eu acelerei lá com o caramelo, né, ele descobriu que tinha o nitro, aí eu pensei, cara, o que eu vou fazer pro ano que vem, né? Porque o racha do ano que vem eu tenho que vir com alguma arma um pouco maior, né? Só que essa eu não vou pegar o caramelo de surpresa, eu já avisei o caramelo, ó, te prepara que nós vamos fazer um motorzão, tudo que dá, 2.5, 16 válvulas, e eu até brinquei com ele, eu quero turbinar até Passat, tu dá uma mão. Eu falei pra ele, mas ele disse, não quero turbinar o Passat, eu ainda vou convencer o caramelo a turbinar o Passat. Bom, aí pelo menos daria pra andar o Vectra com o Passat turbo. O turbo e aspirado. Vai ser uma boa. Ia ser legal. Vai ser foda, não podemos ratear, né? Não. Senão a gente liga o nitro de volta ali. Mas, cara, legal. A estrutura do motor até suporta nitro, né? A gente tá pensando nisso também, né? Cara, deixa eu te falar uma coisa, não vende esse carro, tá? Porque eu sei que o cara às vezes pensa que agora talvez, mas de repente tá me ocupando espaço, guarda esse carro, porque senão tu vai te arrepender. A ideia é finalizar ele, que ele tem muitas coisas que ficou parado, a gente foi tirando algumas peças e remontar ele e deixar ele certinho, né? E guardar ele. Eu tenho um outro lugar, um outro pavilhão para botar, né? A gente guarda ele. Já que estamos falando de aspirado, esse aqui é o atual recordista da STL. Que legal, Brasil. Do Stumpf aqui. É o atual recordista da categoria Brasil do brasileiro e do Velopark. Lá fora a gente tem mais 2, no caso, também, que andam na categoria. Cara, os caras estão... os Gol furgão. Esse aqui é um furgão original? Não, esse não é original. Isso aqui, para quem é novo aí, tem umas gurizadas novas que não entendem, na década de 90 existia esse carro que chamava furgão e ele não tinha vidro e ele era tipo um... Ele tinha só uma grade dentro, né? E ele não tem nem aquele buraco onde é que vai o step do Gol, sabe? No quadrado ele tem o furgão. Ele não tem nem step, nem ali, não, é do lado. Sabe que eu não lembro onde é que fica o step dele, mas ele não tem aquele coxinho ali, porque eles chamam, né? E esse carro era mais leve, né? Bem mais leve. Aí, e como regulamento tem que ser um carro original, quem é que sabe que foi o primeiro cara que inventar de vir com um Gol furgão em alguma corrida? Pois é. Porque isso aí é uma coisa interessante. Olha, eu vou te falar que um dos primeiros que eu vou te dar certeza é o Clóvis. Sem dúvida, é verdade. O Gol do Clóvis, né? Deve ter sido. O standard dele. O Clóvis, ele dorme de noite pensando o que eu posso fazer para andar mais rápido. Isso aí. Ele fica mexendo. A gente, às vezes, é 9, 10 horas da noite, ele tá sem sono, me chamei, tá acordado, e aí já começamos a conversar, trocar uma ideia. Essa semana ele teve aqui no dinamômetro, a gente ficamos aqui até quase 11 horas da noite. Cara, a gente entrou, sentamos lá, ficamos uns 40 minutos só calculando o RL de motor. Porque ele fez uma alteração, porque ele estava andando de cabeçote baixo com 850 quilos. E agora ele vai andar de cabeçote alto com 885 quilos, que é 35 quilos a mais. E o Clóvis, depois a gente vai falar na parte do motor dele, mas o Clóvis Vectra, que a gente está falando, né? Amigão de Santa Cruz, que também botou a mão e é doente. Vocês dois estão há muitos anos, né? Se ajudando e fazendo trabalho juntos. A gente tem uma parceria, eu faço alguns serviços também com ele, e aí a parte do acerto de setup do carro dele, né? E a parte de montagem do carro é ele, né? Do carro dele. E tem funcionado até hoje, né? Olha. Aqui, Paratizinha, sleeper aí, tudo só pelo acabamento dos caixas de rodas, tu já vê que o negócio é sério aqui, os escapamentos. Sim. Essa Paraty aqui, ela vai andar com uma FT600, né, o motor 2.0, fluxo cruzado, bloco baixo, câmbio forjado. Esse aqui é um carro que o limite dele é em torno de 550, 600 cavalos, né? Borboleta eletrônica, vai ter direção elétrica. Muito tri. Eu gosto de tudo limpinho por baixo, sim. Bom, aqui é o teu dinamômetro, né? Mas aqui na frente temos Eclipse aqui, que é bem de época do Calibra, né? Esse aqui, os Calibras se degladiaram muito na década de 90, né? Sim. Essa versão aqui no Brasil, veio poucos 4x4, né? A maioria são tração... Faz tempo que não é aberto esse carro aqui, guardado. Tá ali uma 450. Tem uns inquilinos já dentro aí.
Mas era tri, né? Aí o cara só um detalhezinho, é quase original, ó, só o escapamento é no capô, né? Ele tem, na verdade, ele tem os dois, né? Ele tem a opção, esse né? é só da West. Ele pode... fez com uma válvula. Tá com difusor, né? Com difusor. Se ele quiser, ele opta para andar com o escape aberto ou com o escape original, né? No caso, original feito, né? Sim. Mas que sai até o final. Boa ideia aí, ó. Gostei. Tá? Esse carro aí teve problema de câmbio, quebrou o câmbio dele. Coisa rara, mas quebra. Esses câmbios são bem fortes. Mas esse aqui teve problema. Cara, esse Gol TSI, cara, olha só, tu vê pelos pneus de fora, mas é um motor tipo... Esse aqui é o motor que ficou campeão no passado na Standard no Velopark. E anda na rua. Ele dá umas voltinhas na rua e brinca e vai andar nos racha, né? É um carro de rua, né? Agora tirou os bancos, que ele vai andar agora no Gaúcho, na Desafio, né? Ah, sim. Agora, as famosas rodas BMW, né? Não é? Essa aqui é aquelas da MCR, é uma imitação dela, né? Tá. Cara, que legal. Cara, tá bonito, ó, os carros aí. Eu gosto de ver o que tem em volta aí. Vamos agora... Agora eu quero ver o seguinte, agora eu quero que tu me mostre o motor nos detalhes do Vectra. Vamos lá. Mas antes disso, nós temos que ter algumas atualizações do carro mesmo, né? Até o carro veio aqui, ele estava no Tuyo, né? Nosso grande amigo aí, parceiro, que está cuidando de toda a parte técnica do carro, pintura, arrumar, já tem várias coisas aí. Vou tentar me lembrar ou adivinhar o que o Tuyo fez, porque esse carro ficou na oficina dele por um bom tempo. Eu vou dizer assim, ó, graças a Deus que ele veio para cá umas 2 semanas, umas semanas antes das enchentes, né? Umas 3 semanas, eu acho. Umas 3 semanas antes, né? Só ver se abriu ali. Então assim, ó, a primeira coisa que ele já tinha feito antes, né, tinha botado o teto, tinha pintado, capô, várias coisas assim. E agora a gente tirou, como a gente foi tirar o motor, agora deu para pintar o cofre, ó. Então, pela primeira vez que eu tô vendo, inclusive, o cofre pintado, sabe? Porque era, querendo ou não, o cara vai deixando o carro mais bonito por fora, mais bonito, e um motor que vai ser deixar o brilho no negócio. No mesmo nível que o externo e interno, né? Deixar tudo no mesmo nível. Muito bom, tinha uma parte bem enferrujada aqui nessa... Sim. Aqui, ó. Ficou bem boa aqui, ó. Ficou novinho, tava bem enferrujada essa parte da bateria, que ela vaza, né? Eles deram uma atenção grande aqui nessa... E o cofre agora tá bonitinho, tá com protetor. A parte do ABS, o restante do hidráulico, a questão a parte original, tá tudo lá no porta-mala. Sim. Bom, o ar-condicionado, que o Elton disse que pra mim era só botar gás, depois a gente trocou tudo. Voltou, né? Eu brinco que o Elton era o dono do carro, né? Sim. E eu brincava que era só botar gás, né, Elton? Brincadeira. Todo cara, vendedor de carro usado, vai dizer que é só o gás que falta. Não acredito nisso, se é um Vectra 93, porque esses carros é um pepino, aqueles compressor de ar. Outro pepino de achar esse cara aqui para funcionar o ABS. Eu tenho um cilindro zero ainda desse aqui. Vai perder um ainda. Como eu não tenho mais o carro, eu vou deixar separado para ti, se um dia tu precisar, eu tenho. Boa. Porque não existe mais novo, né? Pelo menos eu procurei um tempo atrás e não achei, né? Cara, e ficou muito legal o cofre agora. Bem limpinho. Vai ficar melhor ainda, porque depois a gente vai passar um pano, que tá tudo poeirado, que ele veio da chapeação, né? Sim. Depois a gente vai deixar... E aqui, ó, isso aqui tava me incomodando muito, que eles tinham, quando eles foram botar a borracha anterior, era uma borracha paralela, assim, e ele disse, tem 2 marcas de borracha, eu escolhi uma, tinha 50% de chance, e aquela borracha era toda errada. Aí essa aqui, cara, eu vou deixar o Instagram dele aqui, para não ser injusto. Ele me ofereceu todas as borrachas zero original que ele tinha guardado. Isso é machado, hein? Meu, muito obrigado. No Brasil, né? E ele não só do vidro aqui, ó, só que ele teve que tirar o vidro, bota o vidro de novo, né? Troca essa borracha. Mas se eu não me engano, ele também deu a borracha traseira aqui, ó, nova, zero original. E tem... aqui tá o Deixa eu ver se eles colocaram, peraí. Agora eu fiquei curioso. Aqui, ó. Não botou, ó. Aqui tem uma pestaninha assim. Aqui é aquela pestaninha, sabe? Sim. O cara mandou zero original. Tem que ver onde é que ela tá. Será que tá no porta-mala? Tem que estar. Eu vou dar uma olhada, Ou ficou lá na chapeação. Mas acredito que eles mandaram tudo, deve estar ali dentro. A gente pode dar uma olhada e ver. E aí aqui tava essa borracha, tava ruim. Aqui, ó, alinhou, ó. As borrachas. Deixa eu sentar nesse carro. Tinha várias coisinhas assim pra fazer, deixou muito bem. E até o Tuyo, né? O Tuyo, a oficina dele, até deixar uma mensagem de solidariedade aí.
Tuyo, o cara batalhador, assim, tem poucos anos, acho que oficina em Porto Alegre, e ele faz toda essa parte de detalhamento, assim, ele é o cara que eu vou te falar pra mim, assim, é o melhor que tem de mandar um carro pro cara e dizer assim, meu, deixa o carro novo, assim, ajeita os detalhes, porque ele resolve pintura, ele resolve as borrachas, ele faz, assim, a questão de limpeza, aquelas limpezas, assim, mega, que acho que há uns anos atrás as pessoas nem consideravam que dá pra limpar tão bem os carros, né? Hoje em dia tu consegue deixar o carro zero por baixo, por cima, tudo, né? Interior, resolveu todas as questões do banco, ele deu uma mão nesse carro aqui violentíssima. Mas a oficina dele ficou por baixo d'água uns 30 dias lá em Porto Alegre, pior do que na Feltec. Ele me falou, na ele me chamou para Feltec a gente conversar. estava lá 1,80 m e o Tuyo chegou 2,5 m, se não me engano, dentro da oficina. E, cara, devastou assim, pegou alguma coisa de carro. Eu não pedi para ele, mas ele conseguiu tirar os carros de dentro, alguma coisa? Ele tirou alguma coisa porque quando ele estava tirando os carros, ele inclusive levou alguns carros lá no mesmo estacionamento que a gente levou, que é ali o Keep Parking do lado do aeroporto, inclusive um lugar assim fantástico. Deixei o carro todo, nós deixamos o Fusca elétrico, o Gol elétrico, o Camaro do Léo, e os caras foram o único estacionamento, deixaram com segurança. Os outros estacionamentos, azar, né, se roubarem. Os caras deixaram com segurança todo esse tempo, esse período que foi durante a enchente, mais de 30 dias, e ainda foram super parceiros assim na questão de avisar, mandavam mensagem, todo mundo que ligava eles estavam atencioso. Assim, e o Tuyo levou os carros ali também, então, porque eu sei porque quando ele estava levando os carros dos clientes lá, ele mandou foto porque ele viu o Gol elétrico nosso estacionando. Então, ele conseguiu salvar alguns carros, mas assim, de oficina, de instrumento, imagina chegar na tua oficina aqui, 2,5 metros de água aqui para dentro. Se viesse água aqui, eu não sei se eu consegui tirar isso aqui a tempo. Sim, mas é que é tão inimaginável assim, tu pensar, cara, imagina 2,5 metros de água aqui. Nossa. Não tem como tu levantar, o que sobrar só era aquela segundo andar. É um negócio maluco. Mas assim, o Tuyo, e eu vou dizer o seguinte, ele agora tá até as telhas lá fazendo carros, né, de clientes que passaram enchente, ele é um cara muito bom para isso. Inclusive eu recomendo, assim, quem puder dar uma força e tiver um carro que precisa fazer algum serviço, ajude o Tuyo, porque até o movimento que a gente está fazendo, produto gaúcho, empresa gaúcha, serve para todas as empresas que foram afetadas, né? Sim. Eu até vou deixar esse parênteses também, ó. Uma das ações que a gente fez agora pós-enchente é ajudar as empresas gaúchas a se reerguer, né? E um dos movimentos que está acontecendo no resto do Brasil às vezes tu vai no supermercado e se tu tiver um produto que tu sabe que foi de uma empresa que foi afetada, cara, se tu puder comprar aquele produto, assim, não é desmerecer o resto da indústria nacional, mas é uma maneira de ajudar. É uma maneira de ajudar o pessoal do Sul, né? Então, cara, se tiver uma opção, né, e puder comprar um produto que foi feito no Rio Grande do Sul, porque às vezes as pessoas pensam, mas é uma empresa que foi afetada ou que não foi afetada? Todo mundo foi afetado. Mas indiretamente todo mundo é afetado aqui. No estado eu acho pouquíssima gente que se escapa, né? Exato, então tu tem... Os setores, segmentos, né? Tem empresas que perderam tudo, estoque, coisas, tem empresas que os funcionários perderam e aí acaba afetando a operação, tem empresa que ficou um mês sem trabalhar, tem empresa, por exemplo, até Supercarros em Gramado, lá eu estava visitando eles semana passada, eles ficaram uns 20 e poucos dias sem cliente. Só que Gramado não foi afetado, eles estavam operando, estava aberto. Só que não veio ninguém de turismo, que muitas regiões ficou isolado, né? Não tinha como tu ir, né? Não tinha como sair. Até o próprio aeroporto, o pessoal de fora, né? Sim, agora até dezembro o aeroporto supostamente fechado, né? Sim. Então, bom, a gente está falando um pouco da situação, mas nós fizemos um selo que chama Selo Produto Gaúcho, que é bem para empresas que fazem, ou não só produtos, mas um produto às vezes pode ser um serviço, né? Uma empresa gaúcha, assim. Então, quem tiver algum lugar que puder usar esse selo, entra no nosso site lá, feltec.com.br, e tá lá o selo para baixar a arte. O nosso departamento de design fez justamente para disponibilizar para outras empresas que de repente não tem um selo tem próprio. Muita gente já publicando o selo. A Bomber, por exemplo, que é uma fábrica de alto-falantes ali próxima a nossa, já fez. Eu vi várias outras empresas usando. Então usem esse selo, recomendo se algum empresário que vocês conheçam queira usar, porque eu acho que vai ajudar todo mundo, sabe? Mas passando, então, fico feliz assim de ver o Vectra aqui. Vou solidário com o Tuyo, né? Sei que ele vai se reerguer, é um cara esforçado também, um cara que batalha tem muito. Mercado, isso aí tem no mercado, né? Na verdade, é questão de tempo, né? Agora eu digo assim, agora nós paramos de chorar, agora nós vamos trabalhar para... Baixar a cabeça e vamos à luta. Para reviver. Mas tá aí, muito bem feito, cara. Ficou... última vez não tinha dado um tempo de acabar o Vectra e aí foi direto pro Tuyo, né? Ele acabou os detalhes agora, as borrachas, tudo alinhadinho. Quando eu tive lá na Feltec para tirar os comandos lá do Calibre e botar os outros, ele estava todo desmontado esse carro aqui, lembra? Sim, todo desmontado, né?
As borrachas Bem, novas. é bem coisa de borracha nova, né? Mas é bom, é bom. Agora aqui nós temos que mudar esse emblema aqui, ó, né? Tem que botar Sim, o 2.5 aqui, ó. É. Tá, e no carro mais, cara, tá zerinho, né, meu? Tá... Aqui tem mais algumas peças do carro, né? O sistema aqui do reservatório do hidráulico, né? Tem bastante coisa. Tem que abrir aqui que eles botarem saco bolha, né? Eu não mexi ainda, porque a primeira coisa é montar o motor, colocar no lugar e começar. Aí o cara começa a pegar a parte de acessórios, né? Para começar a montar. Então assim, cara, o carro tá como eu queria esteticamente, assim, ó, que é um visual original, as rodas do tamanho original, os pneuzinhos ladrãozinho e certinho. Agora é a parte que é o cereja do bolo o coração. Que é o seguinte, como é que era o melhor motor que a gente podia fazer, aspirado, que era o desafio, né? Tipo assim, eu até brinco assim, aspirado, eu não tenho praticamente nenhum aspirado. A maioria dos carros, quando eu mexo, eu vou fazendo turbo, porque o aspirado, né, o turbo é mais fácil. O difícil eu quero fazer potência no aspirado. Sim, onde é que tu trabalha muito para conseguir extrair potência do motor, né? Num turbo já é um pouco mais... A gente fala mais fácil, também tem a sua dificuldade, né? Mas é um trabalho um pouco diferente, né? Porque aquele negócio assim, se pegasse esse carro e tivesse turbinado ele tinha 130 HP de roda, botasse 1 kg ia dar 260 de roda. Ele dobra praticamente. Mas agora como a gente faz 260 HP num motor desses aspirado? Tem que dimensionar, super dimensionar, na verdade. Aí a gente vai mostrar para vocês agora, então. Esse motor aqui é um bloco de 2.4, S10, né? Na S10, né? Os motores são 8 válvulas, no caso, equipado nessa caminhoneta. E a gente pegou esse bloco por quê? Ele é um bloco mais alto que do C20 original. Sim, então ele tem aqui, ó, vocês não conseguem mostrar, mas ele tem 9 milímetros. É 9 ou é quantos milímetros? Dá em torno de 8. 8? Então ele é 8 milímetros mais alto aqui, ó, pra cima, né? Então ele é tipo 8 milímetros mais alto pra cima aqui, faz com que o cabeçote tudo suba, né? Na verdade, como os motores, a linha 2.0 e 1.8 família 2, o bloco tem são iguais à altura. E a linha 2.2 e 2.4 é a mesma altura também, são blocos altos no caso. Então são 4 tipos de blocos, 2.2 e 2.4 são bloco alto e os 2.0 e 1.8 família 2 são bloco baixo, que a gente chama. Para saber, né, isso para a gente conseguir identificar. E a gente adotou por quê? Porque a gente queria fazer um motor com uma cilindrada maior. Adotamos... no caso, a maior cilindrada possível, praticamente dentro das limitações. Isso, e que ficasse seguro para andar na rua, para não comprometer também a dirigibilidade e a questão de segurança e durabilidade do motor, né? A gente daria até para fazer um pouquinho maior, mas aí ia comprometer a durabilidade do motor na rua. E a gente já teve uma briga na questão do curso do virabrequim, né? Sim. Aí se fosse o virabrequim, na verdade, esse aqui tem uns 100 milímetros de curso. 100 milímetros. E o Jaime queria me convencer do 90... A montar o 2.2, o 94,5. 94,5. Mas aí eu fui teimoso, eu falei, não, mas puta, nós temos que fazer... Aí tivemos que superdimensionar a biela, a pistão, para conseguir ter um RL que tenha performance e segurança do motor, para dar durabilidade também. Então assim, então a parte de baixo vira brequinho original e do 2.4 8 válvulas, que é o que não tem os contrabalanços, né? O 8 válvulas ele não tem os contrabalanços aqui, né? Os balanceador. Né, ele não tem, mas ele tem a grade, né? Essa grade aqui, original. Então, necessariamente, em motores que não tem, se usa uma grade feita. No caso dele, não há necessidade. A gente pode usar a grade original dele. Outra questão que a gente faz, que nem a engrenagem, tem uma chaveta só que trava no virabrequim. Eu já tive C20 que gira. Gosta de arrebentar o material aqui, faz muita força. Então a gente fez com 2, botamos 2 chavetas aqui, pegamos uma engrenagem nova, fresamos e colocamos uma segunda chaveta. Dificilmente dará problema, né? No passado, quando não tinha esse tipo de engrenagem nova, a gente botava um allenzinho sem cabeça no fundo, fincado aqui, né? Mas tem... essa aqui, no meu entendimento, é uma das maneiras mais seguras e mais fácil de fazer, né? Que agora já a tecnologia, assim, até de usinagem, a gente está mais fraco, tem mais acesso, né? A gente teve que... A configuração, a gente fala do 2.4, né? A gente teve que fazer várias alterações de configuração do motor. Por quê? É um motor que, originalmente, ele já tem um RL bem ruim. Então, para um motor de força em baixa, ele é excelente, mas como a gente quer um motor de performance e unir potência e torque junto,
Então a gente tem que superdimensionar a questão de pistão, a questão de biela, para a gente conseguir ter um RL mais certo, adequado. Deixa eu traduzir, porque o cara é tão técnico que um monte de gente de vocês não vai saber o que é RL. RL é o ângulo que a biela... Que inclina. Que ela inclina aqui, Em assim, relação ao né? virabrequim. Então, se tu botar uma biela muito curta aqui, ó, o ângulo que a biela inclina. Vamos dizer que se tu botar uma biela longa aqui, ó, a biela vai ficar quase reta, assim, né? Exagerando, assim, se fosse uma biela dessa altura, ela ia ficar com um ângulo quase reto, né? Se tu botar uma biela pequenininha, ela vai ficar tipo 45 graus, por exemplo, aqui. Quanto mais baixa a biela, mais ele empurra o virabrequim num sentido indesejado. Isso então, mesmo. a teoria é que quanto mais longa a biela, tu consegue empurrar ele mais para baixo, assim, e girar. Simplificando para o pessoal entender, assim, ó, é uma alavanca que faz. Então a gente tenta diminuir essa alavanca, né? Porque isso em alta rotação, a chance de dar um problema de motor, até mesmo quebrar, é grande, com RL muito alto. Então tem limite que a gente tem que respeitar. Só que aí para aumentar o RL, quais são as duas alternativas? Basicamente é um bloco mais alto, né? Isso. Ou um pistão com o pino... Pistão mais baixo e uma biela maior. E aí que foi o projeto do pistão, né? Isso. Vamos começar pelo pistão. Tá ali, ó. Que foi um projeto teu, né? Na verdade, tu já vem desenvolvendo há muitos anos isso, né? Mas são tudo técnicas que tu usa em motores preparados de pista, né? Aspirado, né? Vou secar aqui, eu vou abrir aqui para nós. Fazendo sujeira aqui, ó. Pessoal, e aqui, ó, esses pistão aqui a gente, em conjunto com o pessoal da FP, a gente desenvolveu esse pistão, ficamos alguns dias para finalizar, para chegar nesse produto final aqui. Não foi o pessoal lá da engenharia, lá não mediram esforço para... Cara, isso é uma coisa legal. Eu vou dizer, nos Estados Unidos, lá, eles não são ágeis, assim, que nem aqui no Brasil, de fazer projeto. Tanto que a maioria, nos meus carros nos Estados Unidos, eu estou fazendo pistão no Brasil. Para levar para lá, porque é mais fácil, melhor. Na verdade, a gente mandou fazer um jogo e veio um a mais. Esse aqui é um pistão reserva. Sim. Aqui está o jogo completo, ó. Sim, porque isso é uma coisa legal também. O motor de corrida, digamos assim, nunca está livre de ter um problema, né? Então a gente tem um pistão reserva, se der algum dano, alguma coisa, né, alguma coisa para dentro, pode acontecer. Claro, a gente toma todo o cuidado possível, mas pode acontecer, né? E aí, o que é esse pistão, ó? O que são as diferenças dele, assim, se tu for explicar para um pistão convencional? Ok. O pistão original do 2.4... Não tem um pistão aí, por acaso? Tem. Fácil. Tem. Agora temos um pistão aqui original para comparar, porque na tua cabeça tá bem claro esse pistão. Tu sabe cada curvinha dele, porque eu tenho certeza que tu já pegou um esmeril há 30 anos atrás e tu ficava esmerilhando eles, né? Sim. Esse pistão é o que saiu original no 2.4. Esse pistão tem uma altura de compressão 27. Segura eles juntos, assim. Ele tem uma altura de 27,30. Para a gente conseguir ganhar Peraí. A altura de 27,30 significa do que? Do centro do pistão do meio aqui até a cabeça. Até a cabeça. Ele tem 27 milímetros aqui. Ponto 30. E aqui nós temos 24 e 30. Então tu tirou 3 milímetros. Isso aí, 3 milímetros. E aí Na verdade, 4 milímetros a gente mudou. A gente fez com 23 e 30 de altura de compressão, isso aqui em relação a esse aqui 27. São 4 milímetros de diferença. Esse pistão aqui, ele é mais baixo, ó. Se vocês pegar e observar aqui, ó, olha a diferença da altura aqui, ó. Esse pistão aqui, ele é 4 milímetros mais alto em relação ao centro do pino da biela e o pino, no caso. E aí dá para fazer a biela 4 milímetros mais alta. Mais comprido. E a gente consegue diminuir o RL e a questão que a gente falou há pouco, a questão da alavanca que faz com uma biela menor, num curso maior, no caso, que é um virabrequim de 100 milímetros. Outro detalhe desse pistão aqui, como é um material forjado também, é um pistão que a gente conseguiu tirar mais material, é um pistão mais leve, né? É um pistão mais leve. O diferencial dele, material, o tratamento aqui, né? Um anti-atrito. No caso, a folga é diferente de um pistão original, porque a liga de um original para um forjado é diferente também, né? Outra questão, o peso. A gente conseguiu esse pistão aqui, por ser um pistão até maior que esse aqui é 87,5 e esse aqui é 89. Esse era o que estava no motor mesmo? Esse é o que estava no motor que a gente desmontou. Ele já é maior que um 2.0, né? O 2.0 é 86 e o 2.4 é 87,5. Os motores 2 litros e 2.2, o diâmetro do pistão é igual. Sim. E esse aqui a gente mandou produzir ele 89 milímetros. No caso, é um pistão que vai usar 11 de folga, ele está com 9 aqui com esse material anti-atrito aqui, entendeu? Só que a folga do pistão mesmo é 11. Aqui trabalha com 2,5, 3 de folga, que é um pistão original. E peso deles, qual que foi a diferença?
do original, dá em torno de 35% a menos esse pistão aqui em relação ao pistão original. Aí somando com um pino, a soma até deve ultrapassar. Esses dados eu vou te mandar para a gente ter a parte mais técnica, os dados mais exatos de peso. Mas vai dar em torno de 40% somando pino e pistão. Deixa eu pegar um pino. Sim, porque esse aqui, o pino, é o que vai no meio do pistão e que liga na biela, né? Só que o pino é uma parte que sofre um esforço muito grande sempre nesses motores. E aí uma das coisas que a gente faz é que o pino original é 21 milímetros, né? E aí para aumentar, aumentando o diâmetro do pino, né? Na verdade, a gente, como já é um pino com um diâmetro grande, o que se faz nos motores aspirados? Geralmente a gente diminui o pino, mas aqui a gente, como vai andar na rua, um carro que vai fazer quilometragem, a gente optou em manter o pino com o mesmo diâmetro. O que acontece? Só que é um pino mais leve, né? Ele é menor e mais leve. Na verdade, esse pino aqui pesa quase a metade desse. Deixa eu pegar. É 69 gramas. Esse aqui deve pesar em torno de 115 gramas, mais ou menos. É grosseira a diferença. Assim, isso aqui é uma liga nova que o Marcelo até vai falar mais pra frente sobre o material desse pino. Então, os primeiros a usar já com esse material novo aqui. Até eu convoquei o Marcelo para vir aqui, porque o Marcelo é da MTR, né? E eles não mandam o vídeo, eles fazem peça para todos os meus carros. Eu disse, cara, me manda um vídeo da empresa. E eu acho que eu vou ter que ir lá em Caxias para filmar a empresa lá, porque senão ele não vai vir. Mas eu convoquei ele para vir aqui hoje, daqui a pouco ele deve estar chegando aí. Agora é o seguinte, tô vindo para pegar o avião em aeroporto de Caxias, né? O aeroporto de Porto Alegre tá fechado e agora eu tenho a desculpa para passar na MTR aqui. Os caras aí, ó, Marcelo, Moisés, são os caras que... Bem-vindo aí. Os donos da MTR, empresa gaúcha aqui, de Caxias do Sul. Isso aí. Quantos anos tem a empresa já? Desde 1996 temos a empresa, Cara, toda a história da MTR. Vai fazer 30 anos daqui a pouco, hein? É legal, e vocês faziam muita parte de importação? Sim, importação, no início a gente tinha a parte de preparação de carro, preparação de motor. Sim. E aí, quanto tempo que vocês estão fabricando tudo mesmo aqui? Fazem 8 anos. 8 anos. Eu vou te falar, é uma coisa que muita gente não sabe, eles fazem tudo aqui, as bielas, válvulas, peças, realmente é uma produção mesmo aqui em Caxias, né? Quantos funcionários vocês têm aqui? 30 funcionários. 30. E tem todos os maquinários aqui, eu vou mostrar para vocês. Eu dei uma voltinha ontem de noite aqui. Então aqui temos, tem alguma parte a gente vai mostrar um pouco da produção ali para entender como é que faz, mas, por exemplo, válvula, essa aqui é as válvulas de titânio. Isso, titânio aqui. Cara, eu acho legal isso aqui. Essa esquema de aço, para te comparar a diferença entre as duas. Cara, qual que é o peso mais ou menos de cada uma? Da titânio de aço? Tu tem uma redução de 40% no peso. Quase metade do peso, né? E válvula de titânio é uma coisa que até então só importada e era caríssima, assim, né? Ainda é importado o processo. Ah, sim, mas aí a usina aqui... Não, na realidade nós trouxemos a matéria-prima. A matéria-prima vocês fabricam aqui? E a gente forja aqui e faz todo o processo aqui dentro. Mas eu digo, ainda é muito caro a válvula importada, né? Sim, vocês aqui é uma fração. O Stumpf usa tudo. Todos os cabeçotes que eu vou fazer no Stumpf, o Stumpf diz, precisamos de todas as válvulas lá. Precisamos pegar aí. O bom é que vocês têm agora, porque no passado tinha que mandar 20 de fora e era impossível, né? Não tinha nada pronto, porque normalmente os fabricantes não fabricam special order. É o que tem de prateleira e é isso aí. Único que tem. E aqui vocês conseguem fazer válvula que precisar. Qualquer válvula. E a vantagem do titânio é o que suporta de temperatura, assim, impressionante, né? Sim. Alguns carros, por exemplo, que os caras de arrancada que revisavam o cabeçote toda a prova, que perdia a vedação. Bota a válvula de titânio. Os caras andam uma temporada inteira sem mexer no cabeçote. Não, e aí você tem toda a parte de mola. Sim, mola, pratinho de titânio. Tucho, tucho. Os tuchos é muito importante agora. No meu Vectra lá no Calibre, a gente tá usando os tuchos maiores, né, para abrir o de 34 milímetros, né? Porque o tucho também, quando faz mecânico, isso é uma coisa legal, as polias que vocês têm, né? Temos alguns modelos e o carro-chefe é as bielas mesmo, né? Biela. E aí tem biela assim, desde essa aqui essa é a Basic Line, né? É a Basic Line. Quanto é que vale? Quanto é que vende um jogo de biela dessas? Acho que R$2.200. Cara, R$2.200 é muito barato. Muito melhor que usar a original. E aí tem as forjadas, os desenhos. E as de alumínio, né? E a de titânio, que eu mostrei ontem. A de 300M também, que é um material especial. Pino. Mas vamos dar uma olhada ali para entender. Tem mais um monte de produto. Quem quiser ver, né? Depois entra no site dos caras, liga aqui. A gente tem um portfólio de mais de 400 produtos. 400 part numbers. E uma coisa que também está relacionada é que vocês também estão desenvolvendo todos os produtos para... mais de 300 produtos para estocar, né? Isso, 280 produtos para o New Generation.
Deixa eu mostrar aqui, aproveitar essa imagem aérea aqui, ó. Aqui tem alguns dos centros de usinagem, né? Me mostra como é que uma biela é feita assim, da peça, desde a peça até a biela ficar pronta. Então, ela entra em um blank. Sim. São vários tamanhos de blank, né, de forja, dependendo do tamanho da biela. Aham. E tem alguns modelos que tem a base, que, por exemplo, ela já sai pronta, assim. Sim, já sai do blank pronta. Isso aí, Isso é por isso também que ela reduz por o isso custo, que ela né? reduz o custo. Não Sim, tem porque essa usinagem. biela é 2.200 e as outras são quanto, mais ou menos? Na faixa de R$4.000, por aí. Sim, cara, é metade do preço. É que tu imagina que tu tem que... Usinar tudo, né? tu tem que tirar daqui e chegar nisso, ó. Né? Sim, então vai para um centro. Vai para um centro de usinagem e usina. Claro que é um blank menor daí que usa. Uhum. Por exemplo, aqui tu já vê que é outro modelo de blank, né? Uhum. Onde sai essa biela. E esse blank ele é forjado. É forjado. Que esse é o termo forjado, né? Isso, forjado. E forjado em diversos tipos de aço, né? Entre eles o 300M também. E vocês também, e as bielas de titânio, tem alguma coisa aqui? Como é que, ó, a chapa? Aí, e hoje é domingo de manhã, só para lembrar, né? Não é só os dois que trabalham aqui, né? Tem os três. Peguei e fiz eles abrir a empresa domingo de manhã para me mostrar, porque eu queria ver aqui. Aqui é a parte de acabamento. Isso, onde finaliza, né? A parte de brunimento das bielas. Sim. As buchas. Faz a montagem, essa é uma biela de 300M. Cara, esse material aqui é muito forte, né? As bielas. Essa biela aguenta quantos cavalos? Essa biela aqui é projetada para suportar até 1.200 cavalos de potência. Uhum. E aí é um desenho novo que a gente desenvolveu, onde a gente conseguiu reduzir aí na faixa de 20% o peso da biela. E tudo é peso e potência, né? Porque quando iniciamos assim era uma preocupação que não se tinha, né, com a performance. Sim, é só aguentar. Cara, tem que aguentar e o pessoal só falava, eu quero para 1.500 cavalos, 1.600 cavalos. Sim, depois começaram a se preocupar. preocupar. Se estruturava, né? Aí era mais ou menos fazer uma casa em cima de uma estrutura de um prédio de 10 andares. Sim. Não e aí fazia. hoje não, hoje a gente trabalha mais na performance mesmo, em projeto de biela. Elimina a vibração. Né? Elimina a vibração. Sim. Esforço na parte de mancar o virabrequim. Sim, aguenta mais. Esses problemas que tem de entortar, quebrar virabrequim, quebrar bloco, está muito a ver relacionado ao peso. Né? Então, a gente hoje se preocupa muito e trabalha muito em cima do projeto do peso da biela. Sim, vocês têm as bielas de alumínio também, Temos que são extremamente... E que, cara, eu acho fantástico, assim, eu sou um fãzaço de biela de alumínio, porque ela absorve a pressão no virabrequim, Sim, ela é um amortecedor. Ela é um amortecedor, né? Uhum. Diminui vibração, tudo, né? Mas o problema é a vida útil, né? Sim, onde aí... tu não consegue... Ela serve para algumas aplicações, ela serve bem para competição de arrancada, esse tipo de coisa, né? É que o alumínio tem um problema da temperatura, ele perde muita resistência com a temperatura. Então, se tu concentrar a temperatura na biela... Aí tem uma dica para isso, né? Que tu estava me falando ontem. Sim, né? tem um mapa. Até eu estou trabalhando em cima de um material, devo ter ele pronto aí até setembro, onde a gente vai conseguir precisar mais ou menos a quantidade de tempo de utilização, a vida útil dessa biela. Legal. É isso aí na Pro, por exemplo, nos Estados Unidos, lá tu compra o motor da Proline, eles dizem certinho, tantas passadas. Exato. Naquela aplicação específica deles tem que trocar a biela. Porque eles já conhecem, né? Temperatura, utilização de motor, a Proline mesmo. Sim. Como eles montam, e é um motor só, né? todo o motor, eles já têm a receita pronta. E um outro negócio, além das bielas, vocês também, a parte dos parafusos de vocês é muito forte, né? Sim, a gente produz também a parte de parafusos, desde parafusos de biela. Como é que, eu tava vendo, mostra uma caixa aí de... Aqui que tava... Aqui, ó, por exemplo, esse aqui é um parafuso de volante, né? Isso, um parafuso de volante. E ele é todo usinado, ele vem tipo num blank, assim? Não, é forjado, porque nem são de biela. Ele é forjado. Tá. E aí todo usinado. Usina. Assim como tem aqui um prisioneiro de balanceiro, por exemplo. Aqui já tem um primeiro lado usinado. Cara, isso aqui é uma coisa assim, vou te falar. Depois...
Eu acho que é muito importante, todo mundo tem na cabeça um parafuso RP, né? Porque é a única marca praticamente que existia até uns anos atrás e para nós brasileiros aqui é caríssimo, né? Sim. E vocês conseguiram agora nacionalizar isso aí Esse é um de biela aqui já usinado, ó, Sim. tratado com rosca. A gente hoje faz Magnaflux 100%. E aí, a questão da qualidade é muito importante, né? Porque tu pega um parafuso, ele vai aguentar a biela, assim, às vezes a biela quebra por causa do parafuso, né? E parece fácil, mas ele tem um processo de têmpera, tem um processo toda a de... responsabilidade da biela tem em cima do parafuso também, tem. Então a gente desenvolve, a gente já teve problemas de qualidade, de tratamento térmico, a gente investigou, fez análise, fez estudos. Hoje a gente resolveu isso aí. Então, Porque, por exemplo, quantos parafusos vocês fabricam por mês, por exemplo? Hoje a gente fabrica aí na faixa de 4 a 5 mil parafusos mês. Esses parafusos de biela. E quantos anos vocês já fazem esses parafusos? Nós já temos ele há uns 4 anos, né? E não dá demanda para a nossa biela trazer o importado, o custo, daí Sim. também fica bem melhor para o nosso cliente ter o acesso. Né? Durante a pandemia também, por exemplo, a própria RP ficou muito tempo sem entregar Sim. parafusos, os caras ficaram... E foi uma maneira de a gente conseguir continuar atendendo o cliente, conseguindo suprir a demanda. Foi uma necessidade, vocês precisaram desenvolver o parafuso. Exato, E eu acompanhei de perto também, acho que é legal falar, porque esse problema de têmpera que tu comentou, né, é um problema que vocês entenderam, resolveram faz alguns anos, né? Isso. E, obviamente, todas as vezes que tu tem um problema que tu resolve, tu aprende, né? Então, hoje em dia, o processo de vocês, ele é um processo super qualidade, um processo que está garantido, né? Vocês também são, uma coisa que eu afirmo categoricamente, porque eu conheço também, vocês são ponta firme de quando tem um problema de resolver, sim, de assumir, né, de entender. A gente não deixa o nosso cliente descoberto, a gente tenta ir atrás, ver o porquê, se é falha do produto, se às vezes foi um problema e ele entender a aplicação do produto, a gente tenta... Sim, tem um cara também tipo eu que compra uma biela de 1000 cavalos para um V8 lá e bota 1400 cavalos e joga a biela para fora. Exatamente. Então, o próprio parafuso de biela, né? Existem vários tipos de materiais. Várias classes de material. Várias classes. O cara não é um parafuso que nunca vai quebrar, é um parafuso que é para aquela aplicação. Então, um limite de rotação, cada inércia da biela. Quantas vezes dá para usar o parafuso, medir quando ele está esticando. Exatamente. Então, é toda uma educação até assim, né? Quando começa para um nível de alta performance, é grande, né? Até um exemplo que a gente estava usando ontem de noite na janta, o próprio carro, por exemplo, do Israel Fontanella, que ele comprou do Daddy Dave, né, nos Estados Unidos, e o Daddy Dave veio mesmo entregar o carro e acertar e levar para a pista, e o carro quebrou 2 vezes o procharge, deu problema no motor. Aí um monte de brasileiros chegou, mas como assim estragou o motor? Eu falei, cara, aqueles carros ali 20% das corridas quebra, estraga, troca, e isso aí é o seguinte, cada um por si, porque ali, naquele caso ali, os caras estão puxando no limite, né? Então, muitas vezes, o próprio automobilismo, as pessoas têm dificuldade de entender que tem que ter a responsabilidade é muito de comprar a peça certa e botar a peça certa no lugar certo. E tem várias opções, tem a opção, a peça certa no lugar errado também não dá. Exato. É que normalmente o pessoal geralmente mostra a sua parte, só o glamour, né? E a parte ruim, eu lembro que eu fui, cara, por exemplo, fui para Daytona, em acho que 2014, 2015, eu fui com o pessoal da Penske, assisti uma prova, e aí eu tive acesso aos boxes, às garagens deles. Cara, e até quando eu voltei eu comentei com o Moisés, eu disse assim, cara, como aqueles caras batem chave na sexta e no sábado. Na corrida, tu assiste pela televisão, pô, não quebra motor, não quebra nada. Mas tinha carro lá, cara, de equipe grande que os caras no sábado quebraram 3 motores no mesmo carro. Então... Vamos dar uma volta aqui, ó, rapidinho, porque senão daqui a pouco eu vou perder o avião, tô indo para São Paulo, mas... É gigante aqui, na verdade. Ó. Quantos CNCs vocês têm aqui? Temos, acho que ao todo deve ter 15, 14 máquinas. Cara, eu vou dizer, uma empresa assim, 28 anos no mercado, né? Bem assim, uma coisa que eu gosto de mostrar também é assim, quando a empresa tem um dono, sabe? Tipo assim, os caras que estão aqui dentro, que estão batalhando, que sabem do processo, sabe? Isso aí tem que valorizar, porque muitas vezes tu compra uma empresa que tu não sabe quem é o dono, tu não sabe se os caras estão envolvidos e você tem uma preocupação muito forte com a qualidade, né? Sim. Isso é muito importante, sabe? Então,
Só para mostrar algumas coisas. Aqui vai desde parafuso, peças. Tá? Isso aqui isso tem muita peça para estocar, né? É impressionante. O carro novo da Stock Car, assim, vai ter uma tecnologia incrível, assim. Sim. E muito, muito nacional, né? Sim. Cara, eu te digo que hoje está se nacionalizando praticamente o carro inteiro. É. O que é essa sala aqui, ó? Aqui é a sala de desenvolvimento Engenharia, e projeto. metrologia, né? Controle de qualidade, é tudo aqui dentro. Sim. Metrologia. Tá meio bagunçadinho aí, o pessoal acabou trabalhando até tarde e deixou, mas aqui esse equipamento é onde faz toda a parte de medição, um escaneamento por contato, que é, é a maneira mais precisa hoje de ter um controle dimensional, é o contato do rubi na peça escaneando, e não por pontos, né? Tu tem uma precisão nesse equipamento aqui de 1 milésimo. Se tu colocar uma engrenagem, ela vem passando dente a dente. Para confirmar. Isso. Até vou tomar a liberdade de dizer, tem um monte de gente que pergunta assim, tem um monte de gente que assiste os vídeos e de repente tem alguém da Serra aqui que gosta do meio, estudante ou é um profissional que queria trabalhar com essa parte de corrida, vocês estão contratando, né? Sim, estamos contratando. Então, ó, quem quiser trabalhar no meio aqui, ó, procura a MTR aqui e pode ser que vocês consigam trabalhar na parte de performance aí, ó. Eu vou dizer eu tô surpreso com a organização. Eu não sei se vocês fizeram uma faxina no seu vinho. Não, é tá normalmente limpinho, assim. porque não tem cavaco no chão, não tem sujeira. É normalmente assim. Uma indústria mecânica, assim, é difícil tu ver algo assim, né? Realmente vocês estão num nível muito, muito bom de organização. Então, de parabéns aí. Parabéns, meu pessoal. Obrigado. Valeu. Valeu. Abraço, obrigado, Anderson. Feliz de mostrar aí. Sejam bem-vindos sempre aí. Sempre aí. Tenho todos os meus projetos, quase tem alguma peça de Tem vocês. alguma pecinha. Essa era uma... Quando a gente começou a empresa, o que vocês querem que a MTR seja? Cara, a gente falou, em 5 anos a gente quer que 90% dos carros, o cara for fazer um projeto, o cara tem que ter pelo menos um parafuso nosso, uma conexão. Estou conseguindo. Acho que no Brasil, cara, todos os carros praticamente vão ter isso aí. Se vai no Velopark, assim, andar nos boxes, devem ter orgulho de ver, assim, todos os boxes. Exatamente. Na parte de biela, assim, os carros cara, acho que 90% dos carros usam biela nossa hoje. Show. Vamos voltar lá. Agora vocês voltam pro Gêmeo ali para mostrar o resto do Vectra ali. Beleza, então. Obrigado, pessoal. Mas aí então o pino da MTR, né? Depois a gente vai falar das peças melhor da MTR, né? Sim. A gente está mostrando aqui as diferenças do original e de um pino preparado, né? A única situação aqui que eles têm em comum é o diâmetro do pino, mas leveza, o furo também, ele é mais leve, tem menos material e o pino é menor também, né? Porque a gente desenvolveu, se tu olhar a estrutura interna dos dois também tem uma diferença grande, né? Até porque aqui é um pistão boxer também, mas não... Tipo assim, ó, um pistão que sai de linha de montagem, um material mais simples, um pistão fundido, diferente desse aqui que é um pistão forjado, né? As bielas têm uma história à parte aqui. Inicialmente a gente queria fazer as bielas em titânio, como devido a material disponível na MTR, na época não tinha, e a gente queria montar o motor logo, a gente acabou fazendo um jogo de alumínio. Sim. Mas depois acabou outras peças acabou atrasando e o Marcelo acabou fazendo as de titânio. Agora a gente tem opção. Temos 2 jogos de biela. Eu vou dizer, na minha cabeça aqui, a maior exagero quase assim do projeto é as bielas de titânio, mas aí eu pergunto, por que tu vai botar biela de titânio nesse carro? Eu falei, cara, porque se dá para botar, por que não? Vamos falar primeiramente das bielas de alumínio aqui, ó. Essa aqui é uma biela que ela tem, o que ela é diferente de uma biela para turbo, por exemplo, que é uma biela bem reforçada, ela é mais... Aqui tu tem um jogo de alumínio, de alumínio Essa turbo. aqui é uma biela original, 148 mm com um motor turbo GM 2.2, 2.4. Essa aqui é uma biela que ela é 152, que a gente aumentou ela em 4 milímetros, mas o colo é igual. Dá pra ver aqui, ó. Ó a diferença do tamanho, são 4 milímetros de diferença. Vamos ver assim, ó. Dá pra ver, né? E ela é em torno de 70 gramas mais leve que a para turbo. Por que a gente deixou ela bem reforçada? O Anderson ter recurso depois, se quiser instalar um kit nitro com 100, 150, 200 cavalos. Não fala muito, senão o caramelo vai se assustar. Ele vai ficar bravo comigo. Mas eu vou exagerar um pouquinho só para ver a diferença. Ó. Se a biela tivesse torcendo todo esse ângulo aqui, ó, tá?
a gente uma biela e a diferença da biela mais comprida seria esse ângulo que está indo de diferença das duas, ó. Em altas rotações isso aí qualquer grau que a biela inclinar menos, ó. É muito prejudicial em alta rotação, né? Já é o suficiente. Muito alto no caso. Então isso aqui mostra bem quanto a gente tenta que a biela incline menos, né? Sim, sim. Só que a diferença principal é o material, né? Então essa aqui já dá para ver que ela é mais longa e ainda assim mais leve que essa. Mais leve. Claro, porque essa biela aqui é uma biela para 1.500 cavalos, 2.000, e essa aqui é uma biela para... Até, eu acho que uns 900 cavalos tranquilamente. acho que a gente não vai chegar lá. Não, tá virado aí. Ah, tá trocado. Você tu corta depois. Não, deixa aí, ó. Imagina, monta o motor, um cilindro tem uma compressão de 4 milímetros a menos. Não, mas aí não passa. A gente vê isso aí na hora de montar. Monta os pistão, a pré-montagem, a gente, tipo assim, tu Sim, faz... já fez várias vezes, né? Várias vezes. Cara, então aqui, ó, biela, pistão e a parte das folgas aqui, né? Isso aí é uma parte dele muito importante, né? Sim, Tanto que tem que fazer eu faço umas 2 pré-montagens antes e confiro todas as vezes, porque se tu te passar numa bronzina, num colo ou numa folga lateral, vai comprometer o desempenho e a vida útil do motor. Então a gente... E aqui já tá com as bronzinas tudo feita. Isso, já tá, as folgas estão certas. Um outro detalhe das bielas de alumínio, que a gente tem que travar elas, então tem um pino aqui para ela não girar, ó. Deixa eu mostrar aqui. Então é feito... Pino aqui, ó. Daí ela é furada num lado para não girar, entendeu? Não ter risco de girar, ó. Até isso a gente faz, porque dificilmente tu vai achar com esse diâmetro aqui, não, a não ser que tu mande fazer, né? Mas tem que furar. É mais fácil pegar e mandar furar. A gente, né, nas bielas de alumínio a gente optou as bronzinas intermetal. Deixa essa biela que a gente vai comparar com a outra. Porque aí na verdade acabou vindo as bielas original, né? A ideia original que ele acabou ficando pronto as de titânio, agora chegaram essa semana. Cara, eu vou dizer que eu nunca tinha... Não sei, eu já tinha pego na mão, mas eu nunca tive uma biela de titânio num carro meu. O diferencial, vamos falar assim, ó, entre uma e outra, assim, o peso é bem parecido. Essa aqui ela é levemente mais leve, em torno de 40 gramas a menos que essa de alumínio, porém, vamos falar das duas. O custo de uma e outra. A titânio ela tem uma durabilidade muito maior, é uma vida útil muito maior, mas o custo dela é bem mais elevado, diferente da de alumínio. A de alumínio tem uma vida útil menor e o custo é bem menor do que uma de titânio, né? E, na verdade, nos aspirados, como o peso é muito importante, sempre se procurou usar de titânio, até porque a de alumínio era difícil de fazer no Brasil, praticamente nem fazia, né? A gente está agora trabalhando em cima de alumínio. O problema do alumínio, quando tu usa motores bem dimensionados, é tu conseguir pôr no bloco. Sim, porque ele é muito maior aqui, ó. Então, se tu olhar uma em cima da outra... Essa região aqui, ó, é mais crítica, ó. Aqui, ó. Essa região aqui, ó, é a região mais crítica da biela. E tu não pode diminuir tanto aqui, porque daí o que acontece? Ela perde a resistência dela e aí é um dos lugares que ela quebra, né? Ela acaba danificando. E a outra coisa que me surgiu aqui também é que a biela de alumínio ela não tem bucha aqui, né? Não tem bucha. E essa aqui tem uma bucha de dá para usar também sem se quiser, mas aí teria que usar pinos com DLC. No caso aqui a gente vai usar sem DLC aqui. Pino sem DLC porque a biela tem bucha, mas esse pino não dá para montar na de alumínio. Não é recomendado. O pessoal até usa, mas como é um carro de rua, não é recomendado. Então vamos montar com a de titânio. Titânio. Então tá, biela titânio. E aí... Inclusive a parte da retífica do bloco, né? O Clóvis que fez, até ele me mandou um vídeo. Eu fiquei impressionado, porque quando ele fez a pré-montagem lá, ele girou o motor assim, de uma maneira que tu vê que as folgas estão... Certinho, Vou botar esse vídeo aí pra vocês verem um pouquinho do Clóvis falando do motor ali, porque ele não tá aqui hoje, mas cara, ele se esforçou pra caramba aqui pra esse motor. E aí, pessoal, tudo bem? Olha aí, ó. Adivinha o que pintou pra mim? Como 2 horas por dia me dedico a preparações aqui na retificadora aqui do Werther, essa semana me dediquei a esse famoso motor tão falado que está sendo do meu amigo Anderson Dick, o novo 2.5 aspirado aí. Esse motor veio através do Jaime da Colômbia, então agora retifiquei o cilindro com o tradicional brunimento de diamante que a gente faz na linha de competição e deixei ele pronto para a folga adequada ao pistão que acompanha. Não foi aplanado ainda, que vai voltar lá para o Jaime para fazer uma pré-montagem, para ver a taxa de acordo e depois se faz a plena. Então a parte do cilindro está pronto e a parte do virabrequim também foi feita com alojamento de mancal e de virabrequim para a folga adequada com as bielas da linha que acompanha, pela sua folga que precisa ser. Então vamos dar uma olhada aqui. Aí, Anderson, ó, minha parte, a minha colaboração
está sendo feita. Aqui está o virabrequim, prontinho, retificado 2 centésimos no colo de biela e 2 centésimos no colo de mancal para dar folga certa. Estou vendo que está de bom tamanho e já está girando 5 km por hora. Esse motor vai ser bem bom, né, seu Anderson? Esse aqui vai dar show no caramelo. Tá aí, tá meu serviço feito, a minha colaboração. Entra junto na história de todo mundo aí, fazendo esse motor top pro seu carro especial. Grande abraço, Anderson. Vamos tocar ficha, quero ver o ronco desse motorzinho aí. Aspirado é comigo. Abraço. Esse bloco, para a gente conseguir colocar as bielas... de alumínio? As de alumínio, porque elas têm uma área grande, né? Elas são volumosas. Então, o que acontece? Ele vem até ali em cima. Isso. Aqui é a região que ela gosta de pegar. Essa aqui é que eu usei como molde, olha aqui, ó. Eu fiz umas marquinhas onde é que pegava no bloco, ó. E aí a gente marcava, sabia a posição da biela em relação ao bloco. Daí o cara desbasta. Isso aqui a gente faz manualmente, né? Com ferramenta de desbaste dos dois lados. E aí tu tem que fazer uma pré-montagem só para fazer esse serviço aqui, tira e bota e vê. Um outro detalhe, tem que ter uma área de segurança, não adianta só passar, porque como é alumínio e tem uma dilatação muito maior do que outras ligas, tu tem que ter uma folga maior, porque ele pode acabar encostando no bloco em alta rotação e gerar um problema para o motor, para a biela, enfim, pode gerar danos gravíssimos para o motor. Então a gente tem que ter esse cuidado. Aqui ainda não está pronta a questão da lubrificação também, que tem umas coisas que a gente faz. A gente copia uns detalhezinhos do C20 que sai original, que esses blocos não tem. A gente faz um trabalho, principalmente nessa questão aqui, ó. A gente põe um redutor aqui do mesmo diâmetro, né? Onde é que sobe o óleo para lubrificar o cabeçote. E aqui vai um nipplezinho que a gente bate aqui com um furo de 2,5 mm. Isso é uma boa dica aí, ó. Isso meio que serve para qualquer motor, né? Do Chevrolet, a família 2, sim. São todos iguais, esse aqui, exceto o C20, né? Que ele já vem com um redutor aqui. E aí de peças, assim, tem os prisioneiros RP, né? E também tem os prisioneiros, na verdade, da MTR, né? MTR, isso. Esse aqui é o MRP para onde? Esse é para embaixo. Embaixo. Isso. E aí tem os MTR. Isso. Aqui são as bielas, aquelas que a gente pegou, né? Sim. Tá. Outro detalhe que a gente pode falar aqui é a questão do virabrequim, o balanceamento, tá? Como é que faz o balanceamento? Se usa o conjunto, né? Com o volante e com o platô, os parafusos, todo o conjunto que vai ser montado, exceto o disco, a gente faz o balanceamento. Então, aqui tem uns lugares onde é que foi mexido, né? Já tem, sim. Sim, aqui de fábrica já tem os balanceamentos, mas como a gente muda todo o conjunto, esse aqui ele teve só um ponto aqui, ó, 2 aqui que a gente mexeu que teve que tirar peso, ó. Então, o balanceamento, para quem não entende, o virabrequim ele gira e ele não pode ter vibração nenhuma, é que nem um pneu, né? Se a gente botar um balanceamento no pneu, tu bota um peso em algum lugar para compensar. No virabrequim, em vez de tu adicionar um peso, tu remove no lado oposto. Aqui no volante também é tirado peso, né? Para acertar, olha aqui, é um lugar pra gente acertar a massa dele, né? Para zerar ele na máquina, né? E aí, por isso que o motor, assim, quando ele todo balanceado, virabrequim, biela, pistão, tudo equalizado, os pesos, ele gira, assim, com uma suavidade, né? Aqui ele foi mexido também até na placa, ó. A gente teve que tirar um pouco de peso. Tudo mesmo. O conjunto inteiro. Só que o que é feito aqui, ó? Primeiro a gente zera o virabrequim, depois a gente vai pondo as peças, tipo põe a damper entendi. com a engrenagem e vem fazendo. Por exemplo, assim, vamos supor que um dia dá problema na placa aqui. Claro, a gente pega um virabrequim, zera ele na máquina e zera ele em cima. Só encaixa aqui, vai dar certinho. Sim. Porque tu faz tudo individual, né? Tu não pode fazer junto, né? Sim. Claro, depois tu vai montando por parte, mas tu não monta, tu não balanceia todo o conjunto de primeira. Tu faz por parte para ter o quê? Se um dia precisar desmontar, tem que trocar o virabrequim, só vai fazer o balanceamento do virabrequim, o restante vai estar zerado já. E aqui a embreagem é uma coisa interessante, ó. Essa embreagem aqui é uma embreagem da Ceramic Power, que eles mandaram logo quando a gente fez o Vectra, né? Sim. E a gente estava na loucura de montar, a gente não tirou o motor, né? A gente só sabia que ia precisar trocar a embreagem. Aí a gente não deu passe no volante. Olha como é importante dar o passe no volante. Agora tá dando passe, dá pra ver aqui as marcação de passe, né? Mas antes de ter dado o passe, ó, dá pra ver certinho nas pastilhas, ó. Ele pegou aqui, mas não pegou no meio, ó. Porque isso está em relação ao volante, né? O volante ele estava empenadinho. Estava gasto em alguns pontos, né? Normal, do original, né? Então o que a gente fez? A gente acertou aqui a base aqui do volante em relação ao disco. O que foi feito aqui? Aí é feito um rebaixo aqui para acertar em relação
o esmagamento aqui também, né? Acertar o esmagamento certo e ver quanto é que testa também quanto é que quando tu for debriar, o quanto que está liberando o disco. Sim. Tudo isso aí são detalhes que a gente tem que fazer antes para não depois tu ter que te desmontar e fazer de novo, Porque né? isso na original, obviamente, é muito bem estudado. Só quando tu começa a alterar, por exemplo, esse disco aqui, ó. Esse lado é uma lona que chama lona HD, né? Em HD. E do outro lado é pastilha, né? Cerâmica, né? E isso aqui, pra mim, é novo. Vou te ser sincero, se já existia, eu não conhecia. Isso aqui a gente usava já nos aspirados em 2011, 2010. Mas assim... Não misto, né? Só o HD. Ah, só o HD. Só o HD. Mas misto eu nunca tinha visto, porque isso aqui, cara, eu achei fantástico. Assim, ó, num lado ele é lona HD, porque ele dá suavidade, ela tem um controle de pedal. Não fica tão agressivo na hora de acoplar, né, o platô em relação ao volante, né? Então, assim, ó, ainda mais com mola, né? Fica mais suave ainda, né? Porque a mola também ajuda a amortecer. Mas só com a cerâmica, gosta de trepidar. Tipo, tu tá andando, tá num local de trânsito pesado, numa cidade, congestionamento, enfim. É ruim de toda hora debriando. Então, esse HD aqui te ajuda bastante. Fica mais suave, fica muito próximo ao original. Então essa aqui é uma lona e aí no outro lado cerâmica. Cara, eu achei fantástico essa ideia de misturar os dois, assim. Bem legal mesmo. E aí, até com por mola, custo também é um material que não é tão caro. E é uma embreagem que aqui, a gente, quantos HP deu aqui esse aqui no Dinamoto aquela vez? Deu 200 de roda, né? 200 de roda e com uma pegada no nitro, né? Sim. E mesmo com o platô, com o volante nem estava certo, ele não patinou. Segurou. Agora com o volante certo, porque imagina, não estava pegando nem toda a superfície da lona aqui, da cerâmica. Não. Agora vai pegar direitinho. Aqui dá pra ver também que pegou mais por fora. Deu uma judiadinha ali, mas isso tem material pra... Sim. Então, agora a embreagem tá bem alinhadinho, bem feitinho. O conjunto tá todo balanceado. Junta do cabeçote, qual que vamos usar? A junta do cabeçote é uma original do 2.4, original GM. A gente não pega paralelo, né? Tem fabricantes que fazem juntas sob medida, mas aqui ela dá certinho, né? Ela dá certinho. Porque ela já é para 87,5 e ela tem uma folga para ela dá 89. Não, é que o pistão não é bem 89, né? Ah, sim, ó. É a época da folga, né? E aí, na verdade, aqui a gente meio... e a parte de baixo tem uma coisa da bomba de óleo, né? A gente tem uma opção da bomba de óleo original, que todo mundo brinca que é a mosca branca de olho azul. E outro verde. Que eu consegui roubar dele aqui, porque ele tinha guardado. Isso aí ninguém vende, quem tem essas bombas aí. Porque não tem mais no mercado essa bomba. Essa aqui em especial, ela saiu só no modelo dos GM aqui no Brasil, ela é importada. Tem a versão alemã e a versão inglesa. Essa bomba aqui é uma bomba, assim, ó, em relação às outras do GM, ela é muito superior. As que saiu no Brasil, ela é muito melhor. A gente chegou a montar no DTA do Demetrio, o motor a gente teve uma vez problema de terceira marcha, ele teve que fazer primeira e segunda em 201 metros, o motor girou 10.800, oscilou meio quilo de pressão de alta com uma bomba dessas, assim, ó, é fantástico que funciona uma bomba dessas. E essa bomba aqui, ela deve atender tranquilamente essa aplicação, até porque é uma muito boa. Sim. Mas mesmo assim, como a gente tem uma parceria com a Indutec está desenvolvendo as bombas que são no lugar da original, mas com uma engrenagem de corrida, né? De bomba de cárter seco. E aí, dependendo do prazo que ficar pronto essa Indutec, a gente monta com ela ou o modo vai sair, pelo menos tem uma alternativa. Isso aí, mas depois a gente vai acabar colocando a da Indutec, né? Eu até tô com umas na mala até por questão de... Como assim? Essa aqui é uma bomba, até tu consegue controlar a pressão dela. Tem como tu fazer ali no bypass dela, onde é que tem a mola e o bypass, a gente consegue fazer um regulador e tal, mas não é preciso como uma bomba feita exclusivo para essa função. Porque o motor aspirado não necessita de tanta pressão de óleo, até porque rouba a potência do motor, uma exceção. Quanto tu quer de pressão de óleo? De alta, em torno de 5,5 kg, não precisa mais que isso. Eu vou ser sincero, tá? E baixa entre 13 e 3,5. Se der 5,5 kg aqui, eu vou apertar a tua mão, porque o meu Vectra, o meu Calibra, nunca consegui mais do que 3,5 kg, 4 kg de alta com esse tipo de bomba. Sério? Nunca. O DTA do Demetrio, antes de ter o outro motor, o outro modelo, o outro branco, era 6,8 e 7,2. Agora eu botei aquela bomba Falone, argentina, que no meu calibre é que mais deu pressão de óleo. Mas ainda não chega ao pé de uma bomba de competição que nem essa da Indutec. Vamos ver. No calibre que eu vou ter que trocar o calibre. Inclusive o calibre está sofrendo no Dinamoto. Está 2 semanas no Dinamoto. Eu liguei pro Henrique essa semana, eu vi um vídeo que eles postaram, ele e o Christian, né? E aí, como é que ficou com o comando original? Ele disse, perdeu 60 cavalos, mas é legal de andar, ficou bom de andar. A baixa dele ficou muito legal. Não, mas essa tá duas... Os comandos original, né? Que sai no motor C20XZ. Nós roubamos o comando do calibre, coitadinho, para... o Chiric.
E aí o Calibra tá lá no dinamômetro do Branco. Até um agradecimento do Branco Motors aí, um parceirão. O Branco que originalmente fez o meu Calibra. Sim, ele Primeira começou, vez, né? Ele começou, né? há uns 15 anos atrás, sei lá. Eu acho E mais. aí agora o carro tá 3 semanas lá no dinamômetro dele testando FT700. Como eu tava falando do Calibra no dinamômetro, a gente tá testando, desenvolvendo, fase final de desenvolvimento da FT700. E vocês vão estar assistindo esse vídeo aqui, provavelmente, pelos meus cálculos, na semana passada, a gente iniciou a pré-venda da FT700, tá? Que eu já expliquei, mostrei todo um episódio ali, como é que estava o desenvolvimento, mas eu vou relembrar vocês, para quem quer comprar uma FT700, quem quer entrar na lista, na fila, para fazer o pedido, agora é a hora. A gente está fazendo uma edição Founders Edition, que é uma edição dos fundadores, digamos assim, das pessoas que estão especialmente suportando, e as pessoas que querem ajudar, inclusive, a reestruturação, a reerguimento da Fueltech. É muito bem-vinda essa ajuda de fazer a pré-compra da FT700. A gente vai estar entregando ela nos próximos meses, as datas aí estão sendo anunciadas já, e a ordem de entrega vai ser conforme a ordem dos pedidos. Então, muita gente sempre falava, eu queria reservar, agora pode reservar a tua FT700. Acesse o nosso site, que eu vou deixar o link abaixo, e vocês podem reservar a FT700, aí vai estar nos ajudando, inclusive, a reerguer a Fueltech aí. Mas já vai pedir a tua ou não? Vai ter que pedir, né? É, pro TST. É isso aí, ó. Agora é a hora de, inclusive, botar os caras todo mundo que queria ter 700, agora é a hora de reservar a sua. Então, se tiver alguém que está assistindo, sinta-se intimado aí a reservar a sua FT700 aí. Obrigado. Bom, vamos... E aí os comandos, né? Tiramos o comando do Calibra, Sim, que eram os Chirique. Qual que é eles aqui? Os que estão aqui. Ah, os que estão aqui. Os que estão no cabeçote são os Chirique. Tá. Aí, aqui a gente separou mais um par. Esses comandos aqui, quais são do Rafael da Motorcar? Todos? Todos. Tá. Porque aí deixa eu contar essa história. Rafael da Motorcar, né? Motorcar é uma empresa que faz os motores dos muitos carros de endurance aqui no Rio Grande do Sul. Eles montaram o motor do meu Calibra uns 10 anos atrás, eu acho, que durou uns 9 anos, assim, 8 anos. Aí agora a gente fez de novo, o Alex montou de novo o motor do Calibra. E fora isso, eles fazem carros do Vicente Origi, motores assim mais fantásticos de todos. E eles tinham muita peça de C20XE dessa época do Vicente Origi, do criado do Vicente, que o Vicente corre de circuito com eles também. E eles também tinham uns protótipos com motor C20XE. Então, e aí o Rafael até... Eu estou misturando as histórias porque para mim isso tudo está conectado, né? Até eu digo, o universo faz às vezes umas voltas que a gente não acredita, né? Olha a história, tá? O Rafael começou a ajudar a trabalhar no projeto da Stock Car, justamente do projeto Carro de 2025, há uns 2 anos atrás, junto com a MTR, com um monte de empresas gaúchas, e fazer um motor 4 cilindros andar. Ele acabou sendo tão importante no projeto da Stock Car, que a Stock Car foi lá e puxou ele para São Paulo e levou ele para a Audacitec, que é a empresa responsável pelos motores, e hoje ele é o cara que, pelo que eu entendo, que coordena todo o projeto lá. Inclusive, eu estou indo para São Paulo hoje, amanhã eu estou pegando voo, vou ficar lá com eles nos testes da Stock Car, justamente, que eu acho que vocês vão ter até visto esse vídeo já, porque a ordem dos vídeos é assim inversa. Mas como ele foi para São Paulo, ele fechou a oficina dele em Canoas, tá? E a oficina dele em Canoas, ela estava disponível até desde janeiro, o prédio, e ele me ligou em janeiro, até me falou, Anderson, eu estou fechando minha oficina em Canoas, em São Paulo, né? A gente estava se comunicando, mas se souber de alguém que queira um prédio em Canoas, que tem sala de dinamômetro, que tem tanque, que tem acho que uns 800 metros quadrados. A oficina dele é uma oficina bem completa, cara, né? Porcelanato, novo, vinho, tudo assim, ó. 2 andares, oficina top, assim. Ele me falou em janeiro, souber de alguém que queira uma oficina em janeiro. Aí eu fiquei pensando, cara, quer que podia ser, aí eu acabei, não sei de ninguém. Aí passou janeiro, fevereiro, abril, março, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, maior catástrofe da história do Rio Grande do Sul, chuva. Cara, no segundo dia, eu estava conversando com ele sobre o negócio da Stock Car, e aí eu disse, cara, e aí entrou água na Fueltech, e ele me disse assim, ó, Anderson, se quiser a oficina lá, a oficina não entrou água, pode usar a oficina lá para vocês quiserem. E eu disse, caramba, meu, e aí meio que demoramos. E é perto, né? Não, é ridículo, e aí mais 2 dias a gente teve a história que o Luiz de Leon, o Fernando Thomas vieram dos Estados Unidos para iniciar a operação Guerra, assim, que era entrar de barco, entrar nadando, cara, uma loucura. Eu estava acompanhando E aí quando a gente começou a tirar as coisas, a gente pensou, a gente não consegue levar tudo para o segundo andar, porque o segundo andar da Fueltech ali em Porto Alegre é pequeno comparado ao térreo, né? E aí a gente precisava levar um lugar, eu liguei para o Rafael, preciso da oficina. E o Rafael pegou, não, pode, tá aqui a chave, meia hora depois estava com a chave,
20 horas depois de ele nos dar a chave da oficina, a gente já estava com 50 funcionários trabalhando lá numa operação animal, assim. E até então, tipo, agradecimento pro Rafael por ter cedido e nos ajudado nesse momento. Tem muitas outras empresas, assim, que estão, empresas, pessoas físicas, de diversas maneiras ajudando. O Rafael me prestou um prédio, assim, que eu até perguntei, cara, quanto é que é o aluguel? Eu tô falando bem transparente porque é uma coisa de amigo. Eu falei, cara, não te preocupa, depois a gente vê, mas eu tô achando que ele não vai querer cobrar. E ele disse assim, cara, é uma maneira de ajudar e o prédio estava parado, mas beleza, vai ter despesa, a gente vai se acertar, não é uma questão dessa, mas não é isso, não é o mais importante, assim, a disponibilidade. Teve tanta gente que eu pedi ajuda e o cara não... Sabe quando o cara nem pensou se ele ia me oferecer ajuda? Porque tem pessoas assim, que tu pede ajuda, o cara dá uma pensada, será que eu vou ajudar ele? Aí ele te ajuda e tu sente que não é aquela ajuda assim... Eu vou te lembrar em 2017, quando eu tive um problema, né? Entrar na minha oficina, né? Cara, é verdade. Eu lembro desse até no Velopark, quando eu terminei de acertar contigo, que todo o equipamento que eu peguei da Fueltec, eu fui te agradecer e tal, eu disse, cara, veio ajuda de pessoas que eu não pensava que iam me estender a mão, né? E foi uma situação assim que, graças a você, claro, tive outras pessoas, mas sim, foi... porque tu teve um roubo massivo dentro da empresa, né? Não, eles levaram a parte eletrônica, o que tinha de Fueltec, levaram tudo. Tu nos ligou, disse, cara, tu tava desesperado, não sabia o que fazer, porque na tua cabeça todo mundo ia te cobrar e te responsabilizar por tudo, né? Sim. Obviamente sempre vai ter um cliente que vai fazer, né? Eu acho que cada um tem uma maneira diferente de pensar, mas eu imagino que a maioria foi solidário, né? Teve alguns que ajudaram, assim, ó, sem palavras o que fizeram para me ajudar, e tinha peças que eu não precisei repor logo e com o tempo eu acabei repondo, né? Mas foi algo assim que eu não desejo para ninguém, assim, ó. Você entrar dentro da sua empresa e uma boa parte de peças não ter nada mais, sabe, assim, ó, foi devastado. O cenário foi assim que tinha caixa, sujeira. As fotos eu não consigo olhar elas, eu nem mostro, porque é uma coisa que faz muito mal. É que nem o cenário que tu tem lá é parecido assim, ó, entendeu? Mas aquele tu consegue. Agora, esse é uma coisa que... É que eu acho que são catástrofes diferentes, né? O roubo te dá uma sensação de raiva, assim, porque é uma pessoa que fez, é alguém que fez, né? Sim. Uma enchente, assim, é meio que não tem o que fazer, ambiente, né? assim, então tu meio que eu acho que talvez é mais fácil aceitar. O que a gente se culpa muito é assim, o que às vezes eu penso, puta, a gente devia ter levantado mais, a gente devia ter pensado, assim, então tu sempre vai achar uma coisa que tu podia ter feito diferente. Tu nunca vai acertar tudo, né? Mas o que aconteceu? Na época, foi 2017, até hoje eu não estou andando, porque eu estou me recuperando daquilo lá, que foi um baque muito grande, foi um prejuízo. Foi um prejuízo enorme, então até tu repor tudo e fazer a coisa da maneira que tem que ser. E você foi a sua empresa, a Fueltec, foi uma das empresas que me acolheu, me abraçou e disse, não, vamos te ajudar. E graças a vocês, assim, eu consegui resolver muita coisa e tive acesso a tudo ali na Fueltec. Tu me deu carta branca para pegar o que eu quisesse, entendeu? E graças a Deus eu consegui repor e consegui me virar durante 2 anos, me deu uma carência de 2 anos para fazer isso aí. Isso hoje é, tipo... nem pai e filho faz isso aí. Eu vou dizer assim, uma coisa, cara, então, eu acho que... Sem palavras para agradecer também, né? Eu te agradeço. E eu digo assim, a gente vai aprendendo. Deixa eu tomar um aí, que eu tô de boca seca. Eu percebo assim que nem agora todos os negócios que tá acontecendo da enchente, assim, para mim marcou muito, assim, porque eu vou dizer, eu tô muito surpreso com a ajuda de tantas pessoas, assim, oferecendo alguma coisa, sabe? Eu posso citar... Eu poderia citar 50, 100 pessoas aqui, eu estaria ainda esquecendo de algumas, porque alguns fazem alguma coisa, de repente, maior, assim, ou mais cara, ou mais elaborada, que até fica mais óbvio, mas tem um monte de gente que fez uma coisa pequena, tá? Que pode ter sido vou comprar uma camiseta para ajudar na reconstrução, que parece pequeno, mas, cara, cada coisa soma, e para essa pessoa, às vezes, aquilo ali era um esforço enorme. Então, eu vou dizer assim, para mim, o que está mudando muito a maior mudança que eu tenho depois dessa enchente é a empatia. Eu me sinto mais empático, não sei se é o termo correto, mas eu sinto com mais empatia com as outras pessoas do tanto de empatia que eu recebi. Entendeu? Tipo assim, mostrou muita gente, assim, ó, mostrou muita gente disposto a um ajudar o outro, sabe, tomar as dores do outro também, né, em prol de sair o mais rápido dessa situação, né. A gente está falando de perdas materiais, mas teve
Na minha região aqui teve muitas perdas de família, que morreram, famílias inteiras, pais, as avós, pessoas mais antigas que nunca veio água. A gente está falando de uma reportagem de um carro aqui, mas a gente não consegue dar sequência sem falar do que realmente aconteceu nos últimos dias aqui na região, no Rio Grande do Sul, com essas enchentes todas que aconteceu, né? É algo que nem em 41 que falam que era a maior enchente, essa aqui foi muito maior e o que aconteceu aqui, muita gente acabou perdendo familiares, parentes, amigos, sabe? Coisas assim muito... Eu conheço muita gente aqui que perdeu os pais, os avós, assim, ó, pessoas que estavam falando no telefone e daqui meia hora já... Assim, ó, é emocionante. Eu falo, chego a ficar arrepiado, porque são vidas, né? Não, então, assim, eu acho que a nossa mudança... Nunca nada, não vai ser para quem está vivendo isso e para quem até de fora, né? Mas vai mudar a história de uma maneira pessoalmente, assim, a gente vai lidar diferente, até com as coisas assim do tipo, o que é o teu objetivo de vida, sabe? Às vezes assim, o que é importante, o que tu, sabe, pretende, porque cara, a perda financeira que quem foi afetado diretamente teve nesse período, que nem tu falou, tu tá desde 2017 recuperando financeiramente daquele problema do assalto na tua oficina. Sim. Cara, é uma ré assim enorme. Nós, assim, na parte da Feutec, cara, para cada um é muito relevante, assim. Tudo que nós perdemos de produto, de matéria-prima, de estrutura, de tempo, de coisa... Máquinas, né? Vai demorar anos para recuperar, mas, tipo assim, no primeiro momento, assim, tu dá um desespero, assim, cara, eu não vou conseguir, que nem tu, que nem nós, qualquer um que teve uma perda grande... O primeiro pensamento é o pior sempre, né? E aí depois tu começa tu acaba buscando força de onde tu menos espera, de onde eu não vou conseguir. Tu consegue. E outra, amigos para ajudar também, vem ajuda de todo mundo, né? Aqui a região, na região aqui falando, né? Veio pessoa de Santa Catarina, empresas, prefeituras lá com maquinário, com carreta, com máquinas em cima aqui, adotava uma cidade e assim, algo que a gente nunca pensou, sabe? Que era possível o pessoal, sabe? Tem pessoas assim que a gente, acho que agradecer seria pouco para eles, né? De tudo que fizeram, assim, ó. E até na reconstrução da Feutec agora, assim, tem muita gente que está de voluntariado lá, na limpeza, de diversas maneiras, assim, às vezes eu mando, você, cara, preciso de uma impressora, por exemplo, esses dias eu pedi, nós estávamos desesperados precisando de uma impressora térmica para imprimir uma etiqueta de código de barra, porque eu não estava conseguindo despachar um produto por causa disso. E nós não conseguimos comprar essa impressora em lugar nenhum. Aí eu botei um post no Instagram, um story lá, pedindo a alguém, por favor, tenha essa impressora, porque era barata a impressora. Apareceu uns 3, assim, não, eu levo aí, os caras para vir levar em Porto Alegre ali, sabe? E esse tipo de coisa, assim, é muito legal ver sentir essa reciprocidade. Esse calor humano, a questão de um querer ajudar o outro, de querer ver bem e vamos dizer assim, ó, tomar as dores do outro também, né? A empatia, né? E aí também continuando nesse aspecto, falou de perdas financeiras, assim, uma coisa que para mim mudou muito, assim, eu sempre fui... para mim é difícil, assim, às vezes tu raciocinar como é que tu vai lidar com relação aos prejuízos e essas coisas. Eu digo essas mensagens porque muita gente que está assistindo aqui talvez teve perdas financeiras significativas e está pensando como é que vai recuperar, sabe? Mas uma coisa importante, assim, tem que entender, tem que fazer o que tiver que fazer. Se tu precisou deixar de correr por alguns anos para poder investir na oficina, tu pode fazer... A gente tem prioridade, né? Não adianta, né? Eu acho que o que eu percebo é o seguinte, tu ficou claro para ti que aquela era a tua missão, tu tinha que parar de correr por uma boa causa. Então, se alguém tem que abrir mão de alguma coisa, de um bem, de um carro, de alguma coisa assim, ó, faça isso porque sabe que aquilo é o propósito. E até tem uma história para mim que em 2011 eu tinha aquela Audi RS2, né, que era um carro dos sonhos, assim, e um carro que eu tinha muito esforço para ter comprado, uma oportunidade, só que eu precisei vender ela para investir na empresa. Na época a Feutec precisava de muito capital porque a gente estava tentando crescer nos Estados Unidos e estava custando caro e a gente já tinha falhado 2, 3 vezes. E aquela vez eu vendi aquele carro com gosto, assim, porque eu sabia que aquele carro ia ajudar e realmente ele ajudou, era o que eu precisava fazer. Agora, assim, para mim é um momento parecido, assim, cara, a empresa para mim, financeiramente, é a minha única fonte de renda, né, digamos assim, investimento. Então, todo mundo que é empresário sabe que, cara, é do teu, tu até pode ter ajuda, empréstimo, financiamento, mas no final tem que pagar aquela dívida. Sim. Então, uma coisa que eu até... Ou assim, tu produz ou... E eu acho que cada um tem a sua maneira recupera, né? de pensar, assim, a primeira coisa que o cara tem que fazer, por exemplo, para mim, até isso é
quase um outro assunto, um outro episódio, mas acho que é junto. O meu Tesla, por exemplo, é um carro que é o meu carro de dia a dia. Só que é um carro relativamente caro de custo. Eu vou devolver ele, porque é um carro que não faz sentido, eu não preciso da operação dele, e vou comprar um carro mais barato para poder andar. Mas eu vou fazer o seguinte, vou fazer de uma maneira que eu faça uma coisa que eu curto, entendeu? Sim. Que é uma coisa que eu vou contemplar. Então, o cliente deixou de correr, mas tem certeza que tu não deixou de ir nas corridas? Não. Tu tava lá o amor, a paixão, a dedicação é a mesma. A gente, não tô correndo, mas o pessoal que está comigo lá, os carros que a gente monta, tá andando, é a gente andando, né? Nossa, a dedicação e o gosto, o amor ao esporte, o amor ao trabalho, né? Isso é algo que não muda, né? Momento, aconselhamento, vamos voltar o motor aqui, ó. Esse aqui é um cabeçote, um C20XE, são dois modelos que saíram desses cabeçotes, um com fundição na Inglaterra, que é o Cosquete, né? O projeto pela Cosworth. Sim, que aqui é a marcação. Isso, ele vem com essa marcação e tem outros detalhes. Qual que é a maneira mais fácil quando tu olha um carro assim que tu enxerga que é um Cosquete? Pra ti? Fácil. O KS ele tem um selo d'água aqui. Um selo, selo é um... É um selo d'água. Ele tem um selo d'água. Até eu posso pegar. Tampão ali, né? Eu posso pegar um outro cabeçote para mostrar. Aqui tem um cabeçote que é um C20XE também. Porém, esse aqui ele foi produzido numa outra fundição. Tem algumas diferenças. Aqui ele tem um selo que diferencia desse aqui, que esse aqui é um Cosquete feito na Inglaterra pela Cosworth. Esse aqui é feito pela KS na Alemanha. Então, quando quer diferenciar de um para o outro, quer ver uma coisa fácil para saber quem é quem, ó, o Cosquete ele não tem o selo d'água aqui, né? E o KS tem o selo d'água aqui. Então é barbada, tu vai olhar entre as Mas polias aqui tem as polias em cima, né? Isso. E aí, de repente, tem outro lado, não, né? tem aqui também, ó. Pode olhar daí, aqui onde é que fica a bobina, e em cima, abaixo do sensor de face também, ele tem um selo d'água que o Cosquete não tem, ó. Então, os que tem os selos d'água é o KS sempre. Isso aí. Nos dois lados. Nos dois lados. Até, se for olhar o código, aqui tu já vai ver também o símbolo da KS, onde a da Cosworth tem só o da GM. Aqui tem o da GM e tem o da KS também. O número é igual até. Não, o número é igual. É a mesma peça, né? Sim. Só muda o fabricante. Mas tem mais algum lugar que eu me lembro aqui? Tem essa... Não, esses dois pontos aqui e aqui ele não tem a escrita, ó. É o que muda, é o diferencial deles. O fluxo, os dutos é exatamente igual, porém, esse cabeçote aqui, o material dele é um pouco melhor, resiste mais. Então, esse aqui teve uns modelos que deram problema de mistura de óleo com água. Então, por isso que o pessoal sempre quer usar o Cosquete e não o KS. Mas se tu pegar um KS que não tem esse problema, que tu testar ele faz um teste de trinca, usa bastante pressão, se ele não tiver problema, pode usar ele que a performance é a mesma. Então parte é um pouco lenda ou um pouco um problema isolado? Não, é uma série que saiu com problema, né? Uma coisa legal, esse cabeçote aqui foi pro Juninho, né, pro Stumpf, e eles sempre fazem um trabalho aqui de laser aqui, impressão laser, ó. Eu acho muito legal. É uma balaca aqui. Inclusive ele tem um código de barra. Onde é que tá o código de barra dele aqui? Não, QR Code. O QR Code, né? Eu acho que não, nesse aqui não tem. Não, acho que não. Hoje, faltou o QR Code dele aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui. Vira no outro lado aqui, ó. Não tem. Não. Tá. Faltou o QR Code aqui, viu, Júnior? Tá, mas eu vou ver se eu deixo o QR Code dele, que é a ficha dele de a ficha dele, o que foi feito nele. Porque esse cabeçote deu um fluxo animal, né? Sim. E ele segue mais ou menos a receita que tu já usava nos teus também? Sim. A gente já sabe mais ou menos, né? Válvula MTR também, tudo aqui. Isso. Os tuchos, é uns tuchos que eu tinha aqui, um outro detalhe desse cabeçote, os tuchos original é 32 milímetros, a gente optou por 34. Daí, na época, quando a gente estava fazendo esse cabeçote, eu tinha ainda um jogo aqui, daí eu mandei para lá. Os tuchos são maiores. Cara, muito legal. E aí os comandos, vamos falar... Bom, olha só, eu me perdi. Comecei a falar do Rafael no Motorcar e esqueci de dizer que, na verdade, o Rafael, quando ele fechou a oficina aqui, ele pegou e me vendeu lá um pacote de produtos. Eu vou falar vendeu, mas eu não paguei ainda, então até tem que... Ele me disse, pega aí, depois a gente acerta, e sabe aquele depois a gente acerta que eu não consigo cobrar o cara mais. Ou ele não consegue... Não é que ele não consegue me cobrar, eu não consigo mais pedir a conta para ele. Mas esses comandos aqui ele emprestou pra gente, ou vendeu, ou deu.
E eles são... A gente não sabia nem o que era, né? Aí o que tu fez? Eu mandei para o Stumpf, ele tem uma máquina lá para poder medir rápido. A gente podia fazer aqui, mas demora muito, né? Com polia graduada, enfim. E relógio, né? Em bancada. E ele tem uma máquina lá, rapidinho. Aí a gente separou um par, esse aqui, que vai ser assim a evolução desse motor. É um comando, é um 302 por 298, tá? Com 11,3 de lift. Tá? Esses daqui para o projeto a gente não achou legal, mas são comandos que vai ficar disponível aqui se o Anderson vai querer usar um dia ou vai querer vender mas também. Mas eles são mais agressivos que esse? Ou... Eles são, mas não casos para assim, para esse projeto aqui, então esse aqui foi o melhor. Aí, pessoal, um outro detalhe que o C20 tem que os outros motores 16 válvula não tem. Os dois comandos da linha moderna, dos cabeçotes 16 válvula, eles têm o mesmo comprimento. Claro, muda o ciclo base também, que é mais grosso. E o C20XE, no comando de escape, ele é maior. Por quê? Ele tem nessa ponta aqui, ele tem uma base que tem uma chapa onde é que fica o sensor de fase para injeção sequencial. Então, se a gente quiser usar aqui, a gente vai ter que adaptar aqui uma peça no comando de escape para fazer o sensor de fase ou fazer na polia e não usar, né? Porque dá para montar desse jeito aqui, não precisa ter esse pedaço aqui a mais, e vai funcionar do mesmo jeito, não tem problema nenhum. E aí, uma pergunta assim, esse motor aqui, qual que é o teu palpite de potência? Eu vou te botar numa rascada agora aqui. Eu imagino ele no metanol, uns 300 cavalos, 280 a 300 cavalos. No etanol... De roda ou de motor? Eu acho, eu vou arriscar de roda. Caramba, sério? Porque esse motor vem muito torque nessa configuração aqui, ó. Mas aí, vamos dizer assim, no etanol, tá? No etanol ele vai perder entre 15 e 18 cavalos, eu imagino, em relação ao metanol. Então, a etanol... Tu diria... Uns 270 de roda, 275. Com esse comando ou com esse? Não, vai ser com esse aqui. Esse aqui a gente vai perder, eu acredito que em relação dos dois, eu acredito que vai perder em torno de 7 a 10 cavalos, mais ou menos. Outro detalhe que a gente não tem aqui, que não chegou ainda lá do Stumpf, que está vindo, é a admissão. A admissão deu muito trabalho lá, eles tiveram que cortar ela para poder trabalhar dentro dos dutos, porque original de fábrica, a admissão, ela tem muitas rebarbas, muitas imperfeições dentro. Então, para acompanhar um motor desse volume, numa admissão que ela já originalmente não é uma admissão muito boa, ela é projetada para motores ter força mais em baixa, e esse motor vai ter baixa, mas enfim, vai ser um motor de alta também. Porque ela é um duto longo, né? Ela faz toda a volta internamente. Sim. E então, essa admissão deve chegar para nós aqui entre segunda e terça-feira. E na verdade, é uma teimosia nossa, né? De querer de botar a admissão original com a borboleta, digamos, em posição original, tudo original. Para ver quanto vai sair de HP com tudo isso. Porque se a gente botasse 4 borboletas aqui, ia ganhar muito, né? Ah, sim. Vem tranquilamente em relação ao original. Vamos chutar assim, ó, sendo modesto, de 10 a 15 cavalos para mais, né? Mas vai ser legal porque o que a gente vai fazer? A gente vai deixar a admissão original, eu quero deixar aquele filtro de ar original. E eu quero, inclusive... Vamos testar vários filtros também para ver o que... O pessoal da RS, Air Filter, tá mandando os filtros ali, o Racing e o normal, até para a gente comparar. Vai ser um teste legal. Vai ser bem legal, porque a gente vai poder testar bastante... A gente tem comandos para testar, a gente tem filtro, a gente tem várias peças para poder testar, para ver qual fica o melhor conjunto. Sim, porque tem um alinhamento de comando também, de polia, né? Sim. Isso é uma coisa aqui, ó, tem as polias regulares. Essa polia aqui, até eu vou dizer, orgulhosamente, o Rafa, Expert, fez para mim há uns 14 anos atrás, sei lá, para o Calibra. Então, aí hoje é um produto de linha para vários carros, mas vai ficar bem regulável. E aqui tem os esticadores, né? Porque aí fica mais seguro, né? O tensionador de isolamento, o rolamento guia, que a gente chama, né? Uhum. Outro detalhe que também já fez falou já sobre o escape também, né? É muito importante também o escape dimensionado para o motor. Sim. Né? O que tu achou do escape? Assim, qual que é? Muito bem feito. Esse aqui é um 4 2 em 1, né? Ele é um coletor que ele prioriza também médias potências também e baixa, né? Sim. Em relação ao 4 em 1. Como é um carro que vai andar na rua, a ideia é aproveitar o motor por inteiro, né? Então, um 4 em 2 em 1, ele vai dar mais torque? Ele começa antes, ele começa mais em baixa, né? Porque aí tu igual... Mais retomada, né? E uma coisa
Sabe uma coisa? Vou ver se eu vou te testar, ó. Eu tava mostrando assim, eu mostrei uma foto desse coletor aqui pro Rafael da Motorcar, tá? Sabe essa chapinha aqui? Tu sabia que o Rafael disse, não sei se já ouviu falar, nos carros aspirados de circuito chegou a perder 15 cavalos Preso. Como é que, por que será? Perde. Ou seja, o Rafael da Motorcar me disse assim, cara, essa chapinha não faz rígida, bota uma mola. Não, dá para botar com batente aqui. 2 batentes, tu dá para botar. Aqui tem um de metal com a borracha onde é que ele absorve e outro aqui tu pode botar. Mas então assim, então quer dizer que a vibração... Ressonância derruba o motor. A ressonância do escapamento Isso derruba aí, o motor. quebra o motor até. Quebra o coletor. Mas perder potência. Perde. Que loucura, né? Perde potência. O aspirado, ele então, é sensível a muito. Até eu vou te falar o seguinte, ó. Ele é sensível ao ambiente, Nós a temperatura, testar a pressão dinamo. Sim, dá para fazer. Faz uma que é isso aqui com uma mola de, tipo, pode ser tipo uma mola de cabeçote, né, de repente. A ponteira aqui, ó, depende se tu dimensionar, não dimensionar certo, perde muito de alta. Eu nunca esqueço, um pessoal da Fronteira estava no dinamômetro e o carro não vinha, e aí me mandaram foto e vídeo, né, e eu observei que eles não estavam usando uma saída após o coletor, assim, era muito pequena. Eu disse, quem sabe vocês põem um cano mais comprido e vão testando. Eles botaram 6 cavalos de alta. Motor. Cara, esse trabalho o aqui, aspirado é muito no detalhe, né? E testar, né? Não é uma coisa, não é uma conta exata, né? Principalmente no escape, né? Esse escapamento quem fez foi o Atos, né, lá de Campinas. O cara é um mago do C20. Inclusive, outra coisa que ele teve que fazer pro bloco alto, né? Porque esse coletor ele é literalmente maior. Sim, tem diferença. Para dar no bloco alto. Porque senão, vira ele de lado aqui, ó. Senão, o que ia acontecer? Quando prender no cabeçote aqui ia pegar no cárter. Daí ou tu mexe no coletor ou tu tem que mudar o cárter, a altura do cárter. Então, o certo é fazer já para deixar o cárter, como a gente vai usar o cárter original. Na verdade, muita coisa, esse motor é super dimensionado, é um motor bem preparado, aspirado, mas ele vai ter muitas coisas também que no motor original, tipo, se tu olhar visualmente, tu vai notar que é um coletor de inox, mas originalmente também sai em inox também, mas é um tubo com diâmetro maior, já dimensionado um motor já 2.5, não um 2.0. Então, o que acontece? Muita coisa vai ficar parecendo original. A própria admissão, tu vai olhar assim por fora, é tudo original. As borboletas são original, o corpo de borboleta. Mas o que acontece? Tem todo um trabalho. Como eu falei anteriormente, a admissão não chegou ainda porque deu bastante trabalho, deu mais do que eles imaginavam para fazer a admissão. Eu lembro porque quando no STL foi feito também, deu muito trabalho. O Juninho disse assim, cara, como deu trabalho para fazer? Ele disse assim, cara, o cabeçote a gente faz com uma facilidade. Agora, a admissão... Aí eu liguei pro Juninho, preciso fazer a admissão. E ele, tem certeza, Anderson? Aí ele tentou contigo, tentou comigo, eu disse, não, ele tentou, disse, não, vamos só fazer os dutos, porque o diâmetro desse cara tem que abrir. Ele disse, eu sabia que tu me falar isso. Mas é legal. O Juninho também é muito parceiro, né? Sim, o Juninho não tem ruim para ele. A equipe dele é fenomenal, né? A Stumpf a equipe Stumpf, né? A empresa. A gente tem uma parceria hoje que praticamente é 100% os cabeçotes, a gente prepara com o Júnior lá, com a Stumpf cabeçotes. Espera aí que o Jaime aqui, fora da câmera, nós estamos brigando agora. Nós estamos tendo uma divergência. Nós estávamos falando do coletor e o Jaime disse, não, tem que botar a sonda individual. Só que, cara, eu acho que o coletor tá tão bonito sem sonda assim e eu uso... Tem uma cobrança de HP, né? Então nós temos que trabalhar com as ferramentas que a gente tem. Mas é que assim, o que acontece? Se botar a sonda individual, vamos no Corsa lá que fica mais fácil. Para botar a sonda individual... Pode ir lá, eu vou pegar o coletor que o outro que era dele. Pode ser aqui, tá bom. Sim, eu vou pegar o coletor, o outro também, para mostrar de fora. Ó, o que o Jaime quer fazer? Ele quer botar 4 sondas aqui, só que eu quero dar um sleeper no carro. Eu não quero que apareça que o carro é tão preparado. Só que como é que tu vai mostrar que o cara abre o capô, tem 4 sondas assim, uma por cilindro aqui. Não tem como desmentir o negócio. E o coletor tá tão bonito, acho que o Atos não... Acho que o Atos não vai deixar, viu? O Atos não vai deixar nós botar. Porque, cara, olha só, imagina isso aqui é tão bonito exposto assim. Mas eu acredito que a gente vai no ajuste individual, porque a gente tem uma diferença, esse coletor de emissão nos tranca bastante. Tá, vamos fazer o seguinte então, monta primeiro 100 e vamos ver, se nós se apertar nas potências, a gente tira e bota. Eu acredito que a gente, assim, ó, sendo otimista, o mínimo que a gente consegue ganhar, assim, é 5 cavalos, para mais. Tá, mas é bastante. E outra, assim, não falando mal da tua manta aqui, mas entre uma manta e um coletor assim exposto... Sim. Tipo assim, cara, isso aqui é uma... Isso aqui parou em 2017. Isso aqui tem... Até tem os caras agora lá de São Paulo que fazem, né?
aquela capa Sim. que é Thermotec. É muito feito nos coletores de turbo, principalmente, para diminuir a Não, temperatura, né? Sim. A carcaça também da turbina, né? Tá, mas deixa eu te fazer um pedido. Eu sei que eu já te enchi o saco. Acho que é o 3º ou 4º pedido que ele tá fazendo para mim. Tá, mas ó, eu tenho um créditozinho, né? Puta, deixa isso aqui exposto, vamos montar o carro com isso aqui exposto, sem sonda, aqui. Tu quer polir? Eu quero polir, bonitão, isso aqui. Né? Tá, eu tenho uma empresa em Novo Hamburgo que eles são especialistas. Sim, porque é para não manchar. Não, eles Cara, na minha opinião, assim, ó, a minha opinião, vai abrir o capô, vai olhar assim, admissão original, olha esse escape. O cara vai dizer assim, caramba, pode ser? Nós podemos fazer também com as sondas, deixar ele sem a manta, né? Mas só que é muito calor no cofre. Né? Não, vamos, dois pedidos a mais aí. Nós temos comando para pôr mais para frente, o escape para trabalhar. Isso aqui vai ter história. Esse cara aqui a gente tem que terminar aqui também de usinar os dutos também, né? Não está pronto ainda. Fazer o casamento lá com o cabeçote, né? Cara, eu vou te dizer, deu uma animada, assim, ver as peças tudo assim. Até por um lado é bom que deu tempo, né? Porque o plano original era essa viagem de junho, ia ser bem diferente, né? Não ia ter acabado o mundo em maio, não ia ter acabado o estado, não ia ter acabado nada e eu ia estar andando de Vectra com ele pronto. Com esse negócio tudo que deu... Pelo menos tu tem agora um... Eu passei os últimos dias, assim, aqui em Porto Alegre, foi um choque para mim, né? Chegar e ver minha empresa destruída, assim, e andar dentro, mas, assim, daqui a pouco eu comecei a reagir, assim, e comecei a ver o quanto... Passando as motos aí, ó. Eu comecei a ver assim o quanto não adiantava chorar e não adiantava reagir negativamente, tinha que na verdade lutar. Tu não resolve o problema sofrendo, né? Tu vai ter que buscar força de onde tu não tem e seguir em frente, não adianta, né? Não tem muito o que fazer. E assim, para mim, até vou dizer assim, os últimos dias estão sendo tão difíceis. Eu nunca imaginei que ter um pepino tão grave na minha vida. Assim, essa é talvez a melhor. Imagina assim, alguém te dizer assim, cara, a empresa que tu construiu, tudo que tu tem, tá 2 metros embaixo d'água e talvez tu vai perder tudo que tu tem na vida. Num lugar assim. que jamais se imaginava então, que tipo assim, fosse pegar água, né? Eu até disse assim, cara, depois desse maio de 2024, assim, tem que ser uma encrenca braba para me pegar. Porque, digamos assim, que eu já tive problemas piores. Espero que esse aí seja um dos piores, o maior problema da minha vida. Um dos maiores. Mas a gente, na verdade, a vida, a gente não sabe o que vai vir pela frente. Mas que probleminha, tudo ficou pequeno depois desse problema que a gente teve agora em maio. Então, por outro lado, eu vejo assim que tem um monte de coisa que às vezes tu pensa assim, se acontecer tal coisa, se entrar água aqui nessa altura, vai acabar o mundo. E não acabou. Tipo assim, as pessoas, a gente está reconstruindo as empresas, perdeu um monte de dinheiro, vai se adequar, vai vender um carro, vai parar de gastar, vai fazer alguma coisa. E o que eu estou percebendo, assim, cara, é que a vida continua. Tipo assim, tu não pode também entrar num luto eterno. Eu fiquei em luto um tempo grande, assim, fiquei algumas semanas. Abalado, né? Mas é do ser humano. E cada um reage de um jeito numa situação dessa. Não é todo mundo igual. Tem pessoas que ficam mais falantes, pessoas se fecham, se isolam. Eu, por exemplo, assim, quando eu tive esse problema, assim, eu me isolei umas 2 semanas, não queria nem conversar. Porque só quem passa por isso consegue entender e a dor é grande, a decepção, e a gente fica, não tem o que fazer, né? Não adianta aceitar e baixar a cabeça. Baixar a cabeça eu não digo, mas... levantar a cabeça. Levantar a cabeça e ir em frente, ou seguir em frente, né? Não tem outro jeito, seguir em frente. Problemas a gente sempre vai ter, entende? Vamos ter problemas pequenos, mas vamos ter problema grande também, só que tem um lado bom também, né? A vida é isso aí, não é uma linha reta, né? Eu acho que agora é isso aí, cara. O problema tem que ser pipinão pra bater esse de maio. Os problemas fortalecem, né? Eu sempre digo, tempos difíceis tornam homens fortes. Exatamente. E tempos fáceis tornam homens frágeis, né? Fraco, na verdade, né? Eu usei essa frase esses dias aí, eu acho que é uma... Cara, a gente tá saindo muito mais forte do que como é que a gente entrou. Vai ser trabalhoso, vai ser difícil, mas também é o seguinte, tem que estar com a cabeça boa, sabe? Eu vou dizer assim, pra mim, hoje, esse dia aqui é um dia de alegria, assim, porque eu tô encerrando essa viagem que eu vim para o Brasil para vir ajudar nesse baita pepino, mas ao mesmo tempo eu estou saindo assim animado com o que eu vi, com o que progrediu, com o que eu vim. E esse carro aqui tem uma energia para mim muito especial, sabe? É um carro que me remete a coisas boas, é o início, o projeto, sabe? Um projeto dos sonhos, sabe? Então... isso aqui é o sonho de muita gente, né? Eu acho que quem está assistindo também... Começa aqui, ó, quando eu falo para alguns conhecidos meus das bielas, eu disse, cara, as bielas inicialmente era titânio. O problema é que não chegou o material e o que aconteceu? A gente fez umas de alumínio, mas
não diz pro Marcelo, não faz a de... Porque ele já ele tinha começado. insistindo. Então, o que aconteceu? Estamos com 2 jogos de biela. Tem um jogo reserva. Não, cara, mas obrigado. Obrigado por ter vindo, tá? E obrigado por Obrigado pelo apoio também. deixar fazer esse projeto aqui. Isso é o sonho de muita gente, inclusive o meu também, né? Porque estamos realizando junto. Isso, eu gosto. Isso aí não é uma... ano passado, eu te falei ainda lá no Racha de Natal, lá em Santa Cruz, eu até falei assim, cara, isso aqui pra mim é uma honra fazer, é um sonho. E, tipo, a gente começou a conversar lá e a gente começou, e eu comecei a te passar algumas ideias, tu também, e a gente... Tá aí, ó. Olha onde é que a gente tá já. Então, final do ano Racha de Natal de 2024, Santa Cruz do Sul, já tem data marcada aí nas últimas semanas na metade de dezembro, não me lembro a data agora. Eu vou estar acelerando esse carro no Racha de Natal, tu vai também. Vai estar lá do lado, o Caramelo vai estar lá, vamos acelerar junto, vamos ver como é que ele vai levantar o Passat dele para andar junto. E eu também convidei todo mundo que tem algum carro histórico, assim, de repente tu leva o teu Corsa. De repente tu leva o teu Corsa para te voltar, nem que seja para dar uma passadinha. Sim. Mas todo mundo que tem um carro, vai ter uma categoria que a gente vai chamar de, como é que chama? De vintage, não? Eu tinha falado... esqueci o nome da categoria. Mas a gente vai fazer carros que marcaram época e marcaram a vida de muitas pessoas, né, que passaram, né? Vou botar o nome da categoria aqui embaixo, mas essa categoria vai ser para quem justamente tem um carro que é histórico para ele, que os caras corriam no passado, que alguma razão, e nós vamos todos competir lá e se divertir, na verdade. Já botando esse Corsa, quando o primeiro a entrar nos 7 segundos, foi justamente em Santa Cruz também. Então vai andar com o Corsa lá? Vou fazer o possível para andar. Vai andar, não. Que tem muita coisa para montar. Já botei ele no compromisso aí também. O Vectra tem certeza que vai andar. Tá bom. Mas a gente vai levar outros carros, se o Corsa não conseguir ir até lá. Vai de Corsa, eu vou te botar uma pilha aí. Então a gente vai levar e a gente vai estar lá, com certeza. Tá, até para relembrar tu correndo, né, meu? Tem que ver se eu sei andar ainda. Tá, meu. Obrigado. Eu que agradeço. Valeu, tá? Valeu. Sabe que aqui tu tá em casa, a hora que precisar. Tamo junto. Valeu, pessoal. Valeu. Espero que tenham curtido aí, porque eu curti. Essa aí tava muito boa. Demais. Valeu.